Fala, minha rapaziada, mais um Tribuna, chegamos, como é que vocês estão? Tô na minha parceria aqui hoje, um pouco diferente, tô com o Pablo, e hoje é o 010, como é que você tá, Pablo? Tudo certo. Qual a expectativa hoje? Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre esse cara aí que é uma fera na Fenômeno. terapia aí. Então, eu não vou perder tempo e eu vou chamar Neto, bem-vindo ao Tribuna. Valeu, Rodrigão, Pablo. Só agradecer o convite de vocês, assim, desde o primeiro momento que eu recebi o convite. Fui pesquisar um pouquinho, né, da história do Tribuna e hoje a gente conversando um pouquinho antes do programa. Fiquei feliz, tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. Competência já tem, histórias boas e agora é consistência, trabalhar e voar. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Pô, obrigado, Já Neto. deu. Já deu. Já deu. Pô, uma curiosidade, né? A gente até falou isso aqui no off. O Neto é a segunda pessoa de Manaus, cara, que tá aqui no Tribuna. Um Verdade. abraço pro Felipe Torres, nosso amigo, treinador do Flamengo, do Sub-20, do feminino do Flamengo. Sim. E hoje aqui beijão pra Manaus, né? Um abraço pra Manaus. Sim. Tua cidade natal, né? Minha cidade natal, quero até conhecer o Felipe, né? É o Felipe Meu Torres. conterrâneo, você falou dele aí um pouquinho. Pois eu sou manauara, nasci em Manaus, né? Vivi em Manaus até os 13 anos e dos 13 anos eu vim para o Rio de Janeiro, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Inicialmente tentar a carreira de jogador, que acho que é o sonho de qualquer garoto aí, Todo menino. de todo menino, de todos nós que estamos no esporte. E a partir do futebol veio a fisioterapia, então muito papo bom pra gente falar aí. Mas um abraço para todos de Manaus, tenho família lá, tenho certeza que a audiência lá vai ser grande também. Pô, fantástico. Então já vamos partir pra esse caminho aí, né? Começar a voltar um pouco no tempo. Sim. Entender um pouco como que foi, acho que até antes da fisioterapia, né? Como que foi a tua relação com o futebol, né? Porque hoje você trabalha com atletas de alta performance, atletas dos principais times do Rio. E entender como que foi essa paixão. Esse primeiro, teve algum familiar que influenciou? Alguma coisa dentro de casa? Como Sim. que isso começou, cara? Sim, na verdade, o meu pai foi jogador de futebol profissional, né? Meu pai foi goleiro em Manaus, no Amazonas, nos anos 60, 70. O futebol de Manaus era muito bem visto, chegou a jogar a Série B dos campeonatos brasileiros, né? Meu pai foi goleiro e eu, desde pequeno, convivi com esporte, sempre apaixonado, né? E pelo incentivo do meu pai, assim, desde muito cedo comecei no futsal, ainda em Manaus, jogando futsal. Com 13 anos eu fiz essa transição do futsal pro campo, né? No time chamado Nacional, um time de Manaus, que é um dos times tradicionais de Manaus. E com 13 anos eu tive a sorte, cara, felicidade, enfim, não sei, Deus, eu acho que foi Deus, né? De ter sido escolhido na época pelo um olheiro do Flamengo, que estava em Manaus, assistindo a final do Campeonato Amazonense. E, cara, tive a oportunidade, né, de eu mais 3 garotas na época do Nacional, de vir para o Rio fazer alguns testes no Flamengo. E foi onde começou a minha história, né? Mas foi muito por influência do meu pai, por ter sido jogador, ter acompanhado essa paixão pelo futebol e acabei tendo um pouquinho de talento ali e parti para tentar ser jogador. Pô, legal. O tempo que o futsal era, assim, os principais times, né? Eles sempre tiveram um trabalho interessante no futsal. Sim. Você pega o Coutinho, né? O Coutinho tem muito vídeo maneiro do Coutinho verdade. também. Pois é, o Pedrinho também, Pedrinho e Felipe já faziam aquele trabalho maneiro, parceria junto. Verdade. E, pô, maneiro que o futsal ele trouxe, né? Sim, Muita gente sim. migra depois, né? Perfeito, Mas isso aí. você falou que foi com 13 anos de idade? Comecei no futsal com 8 anos, né? Então fiz 5 anos inicialmente de futsal. Na minha época, até um tempo atrás, né? Não sei como é que tá hoje em dia, sinceramente eu vejo que a molecada tá indo cada vez mais cedo, né? Pro campo, né? Fut 7 ou então até mesmo pro campo de 11. Mas na nossa época, alguns anos atrás, o jogador inicialmente, obrigatoriamente, ele começava no futsal, onde você tinha uma base grande, né, de domínio de bola, domínio orientado e depois partia para o futebol de campo, né? Então comigo foi mais ou menos assim. É uma coisa que eu acho que eu vejo até que faz falta hoje para alguns atletas. Eu vejo a gente que convive, né? Hoje eu trabalho muito com atletas de formação também, que é 15, 16 anos, a gente vê eles em campo com muita força, muita potência, desenvolvimento atlético muito grande, mas às vezes falta aquele refino que você tem no futsal, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas tem atleta que a gente bate o olho jogando e o cara, a penteada que ele dá na bola, tu já vê que o cara tem um fundamento de futsal ali, né? Sim, Já vê que... o domínio com a sola, né? Pois às é, vezes, cara. O Rodrigo do Real Madrid faz muito isso, é muito Sim, característico sim, dele. Exatamente. E no futsal, tu jogava de quê, cara? Pivôzão, ala? Eu sempre joguei na frente, né? Eu era pivô, né? Na época, pivô, jogava de pivô. Quando fui pro campo, fui para meio atacante, né? Jogava de meia, de atacante. E depois que eu vim pro Rio de Janeiro, no Flamengo, que eu fui recuando um pouquinho, né? Eu fui pro meio campo, fui pra volante, terminei de zagueiro, depois nem zagueiro mais, virei fisioterapeuta, né? Fui descendo. Fui voltando. Mas assim, tipo, comecei lá na frente, mas no campo, através dos treinadores que acabam identificando, né, a qualidade do atleta. Acho que acontece muito isso. Eu fui recuando e acabei
jogando um ano meu último ano de futebol, né? Que foi um ano de profissional, eu terminei jogando a zaga. Foi a Entendi. minha última posição. Quando você tá lá em Manaus, né? Sim. E esse captador, esse olheiro te vê, você tinha 13 anos. Né? Isso. Você vem pro Rio com 13 anos, vem com família, ou vem sozinho? Como que isso aconteceu? Eu vim sozinho na época, vínhamos eu, mais 3 garotos de Manaus, eu vim para o alojamento, né? Para concentração do Flamengo. Hoje é aqui no Ninho do Urubu, né? Eles têm a estrutura aqui. Na minha época era no bairro do Flamengo, num prédio chamado Morro da Viúva. Uhum. Era onde o Flamengo recebia os atletas de fora, né? Entendi. Então, inicialmente, eles tinham um local para os atletas em experiência. Caso você ficasse, fosse aprovado, você ia para uma outra estrutura e ali você ficava morando. Os treinos na época eram na Gávea, ou então no Cefam, na Avenida Brasil, né? Enfim. E lá tinha assistência social, tinha uma estrutura, nutricionista, tinha toda a equipe que morava. E ainda era permitido, né? Que hoje, por lei, eu acho que mudou um pouquinho isso. Sim, o atleta, sim, eu acho que o alojamento, ele não pode vir tão cedo, né? Mas na minha época eu vim com 13 anos, fiquei longe de pai, de mãe, uma amigos. diferente, né? Muito diferente. Imagina, nunca tinha saído de Manaus para nada, né, Como é que cara? foi pra família, cara? O meu pai, por sempre incentivar, né? É um sonho de qualquer garoto. Você imagina você chegar um clube grande do Rio de Janeiro, vindo de Manaus, né? Então foi a realização de um Ele jamais sonho. ia te privar disso, né? Não, Mas né? Ele fez parte, né? Ele sabe como é que funcionou. jogou Exatamente. bola, né? Assim, era muito difícil estar aqui sempre presente, a passagem é muito cara, são quase 5 horas de voo, né? Uhum. Então, inicialmente, meu pai, quando conseguia, vinha de 6 meses, mas, assim, foram 3 anos morando longe dos meus pais, vindo, assim, uma vez no ano, mas tentando o sonho, né? Em busca de um sonho, em busca de um objetivo. Eu acho que hoje, o atleta que vence, ele tem que ter essa mentalidade mesmo, não adianta ter só o talento, né? Sim, Então, foi uma coisa que, graças à orientação familiar, que é uma coisa que é muito importante, né? Que é fundamental, eu acho que isso me deu esse suporte para ficar aqui, superando a saudade, superando tudo, convivendo com coisas que hoje a gente vê que tem outros nomes, que são bullying, né? Você imagina um garoto de 13 anos, então era chamado de índio, pô, em Manaus só tem tribo, pô, tu mora onde? E, cara, eu sempre lidei muito bem com isso, eu ficava brincando, falava que eu morava em tribo mesmo, que eu criava... Então... Entrava na pilha ali, Entrava né? na pilha, você vai criando essas cascas de se defender também, né? Então, eu, graças a Deus, assim, olho para trás e vejo isso tudo como um aprendizado, né? Então, só me trouxe coisas boas aí pra vida. Deixou forte, né? Foi muito bom, foi muito bom. É legal. E essa migração, assim, você sai do futsal, passa a jogar futebol de campo. Sim. Isso acontece no Flamengo também, ou você sai do Flamengo? Não, aí eu jogo no Nacional, time de Manaus, né? Durante 6 meses, venho pro Flamengo, faço os testes, sou aprovado. E desde então fico só no campo do Flamengo, né? Na época ficamos. Quando você já vem pro campo, não? Já venho pro campo, entendi. Venho pro campo. Vim só pro campo. Já tinha jogado 6 meses de campo em Manaus, aí adaptação rápida também. Venho pro Flamengo e na época, para você ter noção, assim, tipo, quando eu fui aprovada, né? Fui aprovado inicialmente no Sub-13, mas fiquei no Flamengo até o Sub-17, né? Juvenil, né? Na época a gente chamava. E lá, cara, pô, se você pegar a safra que eu joguei na época, que eu pude conviver, Adriano Imperador, mesmo, Felipe cara? Melo, Ibson, Andrezinho, André Bahia. Vários jogadores de uma safra vencedora, né, do Flamengo. Então, tive a felicidade ainda de conviver com esses atletas, que hoje muitos são meus amigos, e pude trabalhar até depois como fisioterapeuta, né? Pô, Que é uma coisa maneiro, cara. legal. Que me abriu portas, né? Pro que eu vivi hoje. Chegou a dividir concentração com essa rapaziada sim, toda. todos eles, assim, então, porque eu sou 8-3, né? 8-3. A safra 8-3 do Flamengo, se você pegar, o goleiro era o Getúlio Vargas, que hoje é jornalista, né? Acho que ele tem até um podcast também. Isso, tem um podcast, o canal GV, um abração pro GV é nota 1000. Aí os zagueiros eram André Bahia e Henrique, 2 profissionais chegaram profissional, tiveram uma carreira boa. Ibson, Felipe Melo, Andrezinho, cara, Adriano Imperador, que era um ano mais velho que a gente, mas a gente batia a categoria também. Então, muita gente boa. Aquele Alessandro, ele jogou nessa época? O Alessandro era um pouquinho mais velho, né? Já era 80, então, mas a gente era do juvenil, ele já era do sub-20. Mas a gente, assim, na concentração, convivi com todos eles, né? Caraca, que maneiro. Com Roma, tem alguma Alessandro. história com essa rapaziada? Cara, tem umas histórias boas, porque uma assim que eu lembro muito, assim, que eu sempre encontro, eu até agradeço e brinco, é que quando eu vim com 13 anos, muito garoto, e você imagina, você mora no alojamento, você tem os garotos sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Meio que dá uma dividida, mas é todo mundo junto, né? E quem é que manda na parada ali? Os do sub-20, né? Mais velho. Exatamente. Então, cara, tu vira escravo dos caras, né? Então, logo que eu cheguei, assim, eu já vi quem é que era os manda-chuvas ali, que era o Alessandro e o Coquinho, que era o outro zagueiro também, que já era do sub-20. Eu falei, cara, são esses caras aqui que eu tenho que, meu irmão, ser escravo desses caras aqui pra não deixar as coisas chegarem até mim. Então,
Neto, vai pegar um salgado para mim lá no posto. Eu ia, Neto, pega ali meu tênis, não sei onde. Então, cara, era mais ou menos isso, assim. Mas na hora também que a porrada comia, eu tava defendido ali pelos caras que eram os cobras de lá, né? E muitas coisas boas, assim, e ruins também, né? Você vê, às vezes, garotos que acabam indo para outro caminho, né? A gente, pô, você imagina, no Rio de Janeiro, às vezes vem de locais que não tem tanta orientação, Né? você acaba fazendo amizade com amigos que moram em um lugar e outro, acaba se envolvendo, aí vai para baile funk, e acaba que a carreira às vezes fica pelo caminho também, né? Por essas amizades, por falta de orientação. Então foi, cara, muita coisa boa que eu vi, muita coisa ruim também, assim, que você aprende com elas, né? Mas eu tenho só lembro isso de coisas boas, assim. Foi bem legal. Com certeza. Esse tempo de Tem que ter uma concentração. cabeça boa, né, cara? Porque, poxa, 13 anos, 14, 15 anos. Sim, exatamente. Conviver com essas pessoas assim. Porque você faz amizade, você é amizade, garoto, não você tem conhece jeito. aqui essa. O cara vem sozinho também, Sozinho, né? você vai pra escola, você vai. Mas eu lembro que quando eu vim, assim, tipo, minha mãe, na época, assim, sempre muito zelosa, falou: ó, só te peço uma coisa, assim, cara, me promete que você não vai deixar de estudar, que você vai pra escola, você pode treinar, correr atrás do teu sonho, mas a gente não sabe como é que vai ser. E eu era um dos poucos que ia pra escola à noite, né? Que a gente treinava ou de manhã de tarde, estudava à noite. Estudava à noite. E eu lembro de várias vezes eu chegar do treino, assim, 6 horas cansadão, botar a mochilinha e ir andando pra escola. E bora, fulano, bora, pô, não vou hoje não, tô morto, não vou hoje não. E, cara, foi uma promessa que eu fiz pra minha mãe que me ajudou também. Toda vez que eu tava ali cansado, eu falei, não, cara, vou fazer isso por ela. E é aquilo que a gente falou, né? Da orientação familiar, Sim, que sim. hoje Aí, é quando tudo, você né? decidiu ir pra essa área, você teve algum suporte na época? Ou tava sozinho aqui ainda? Na verdade, eu ainda tentei um pouquinho futebol, né? Depois que eu saio do Flamengo, em 2000, foi ano de 2000, eu tava com 17 para 18 anos, eu já tava meio sem espaço lá, muita gente boa, vai funilando, né, cara? Porque futebol, a gente tá com um convidado aqui que não pode mostrar, mas ele é do futebol, ele sabe como é difícil, você vai funilando, você vê jogadores que são fenômenos na base, que as coisas vão chegando perto do profissional, acabam ficando pelo caminho, não foi diferente comigo. Então, eu deixei de ter meu espaço no Flamengo, falei, cara, vou precisar sair daqui, buscar um novo espaço, aí saio do Flamengo, vou pro América do Rio, na época, ainda, no primeiro ano de sub-20, jogo um ano. Na época, o treinador do América era o Zagalinho, filho do Zagallo, né? O treinador. E o Zagalinho, logo em seguida, a gente faz o campeonato bom sub-20, vai pro Botafogo e leva alguns atletas do América. Eu vou pro Botafogo ainda, no meu segundo ano de sub-20, mas Botafogo, na época, estrutura muito ruim. Nossa, se a gente parar para falar como é que funcionava na época, vocês não vão acreditar, assim, tipo, não tinha uniforme de treino, a gente levava, o campo muito ruim, É mesmo? estrutura. Onde era? Na época era Marechal Hermes. Marechal Hermes. A estrutura da base era em Marechal Hermes, né? E aí, cara, pô, você não tinha ajuda de custo, nada, né? Aí você vai desanimando também um pouquinho. E aí, meu último ano de futebol é em 2003 que eu volto para Manaus. Meu pai estava por lá na época. E eu vou para um time chamado São Raimundo, que é um time que jogava a Série B do Campeonato Brasileiro na época. Eu jogo um torneio sub-20, profissionalizo lá no São Raimundo e faço o ano de 2013 inteiro no profissional do São Raimundo já, com 19 anos, né? E aí começa um pouquinho minha história com a fisioterapia, porque, cara, lesões, né? Comecei a ter algumas lesões, tornozelo, joelho, e não melhorava, e eu, caraca, pô, o que tá acontecendo? Pô, não é pra ir. Quando você sempre tava decolando as coisas, aí machucava de novo. Aí, na época, eu volto pro Rio, conheço um fisioterapeuta, que é um cara que foi meu mentor, né? Que é o Paulo Alexandre. Sempre deixo um abração para ele. Sempre conto essa história, porque é um cara que me ajudou muito, né? Quando eu era atleta. Legal. E aí passei a admirar o Paulinho. Falei, pô, muito legal o que ele faz. O trabalho que ele faz é muito bacana. Enfim, e eu sempre, mesmo jogando, pensei em fazer educação física. Na época eu queria, mesmo jogando, tentar fazer educação física. E foi quando eu descobri a fisioterapia, né? Através desse profissional, das lesões que eu tive, né? Tive muitas lesões. E aí comecei a descobrir a profissão. Falei, cara, que profissão bacana. Eu acho que eu posso me dar bem nisso aqui também. Vou estar próximo do futebol, amo futebol, Sim. amo ter esse convívio, né? E foi onde a fisioterapia apareceu na minha vida, né? Pô, que legal. O engraçado é que a fisioterapia, teoricamente, ela não é tão antiga, né? Ela Sim. é até nova, É né? uma profissão nova, E ainda mais quando se trata de esporte, né? A gente vai até entrar naquele assunto que a gente estava conversando em off aqui, né? Aham. Sobre a relação dos clubes hoje com os fisioterapeutas que não estão no clube. Sim. Aham. E de certo, não sei se preconceito seria a palavra, mas talvez uma resistência, né? Que Sim, por algum tempo, alguns clubes com certeza ainda têm essa resistência, Sim. mas hoje eu acho que isso é um assunto mais resolvido, né? Sim. Porque o atleta ele tem essa afinidade e esse interesse de se
cuidar mais, né? De performar mais. Acho que hoje o futebol está cada vez mais profissional, está cada vez mais espelhando até a Europa, as grandes ligas, né? Mas a fisioterapia em si, ela vai desenvolvendo. Eu acho que você conseguiu pegar essa ascensão, né, da Sim, fisioterapia e se destacar, né? Que é algo muito legal. Sim. Na verdade, a fisioterapia é uma profissão que tem 50 anos, né? A profissão é muito nova. É muito nova. E dentro do futebol, para você ter noção, o primeiro fisioterapeuta no futebol foi no início dos anos 90, né? Que a gente teve no Rio de Janeiro o Fábio Marcelo, no Flamengo, e a gente teve o Rosano, São Paulo. São profissionais que começaram a estar dentro dos clubes a partir dos anos 90. O Newton Petrone, Filé, né? Cada vez mais, porque hoje a maioria dos atletas Sim. contrata o fisioterapeuta particular, né? Sim. E não é falta de competência do clube. A gente sabe que o clube tem excelentes profissionais. Eu conheço todos os profissionais do Rio de Janeiro, dos outros times do Brasil, até de fora, né? Só que... Tem um plantel com 40 pessoas, né? Assim, acaba que é uma demanda de profissionais muito grande para poucos fisioterapeutas, muitas vezes. Você tem no clube 4, 5 fisioterapeutas para um plantel de 30 atletas. Muitas vezes esse atleta, ele chega no clube e ele tem que estar à disposição do treinador, né? Ou do preparador físico para fazer o trabalho planejado. Ele tem aquele tempo para passar ali na fisioterapia, fazer um pré-treino. E muitas vezes ele acaba o treino, ele chega no departamento médico, cara, lotado, muita gente com dor, com sintoma. E se é um cara que ele já tem consciência, ele tem condições de investir na carreira dele, ele vai, claro, em consciência com o clube, contratar um profissional para fazer esse trabalho de forma paralela. Porque o objetivo hoje, né, do trabalho que eu faço, já faço há mais de 10 anos, é ser esse braço do clube, no momento que o atleta está em casa, para realizar as demandas que ele precisa, para no outro dia ele conseguir recuperar, ele conseguir chegar no treino, fazer o trabalho que ele tiver que fazer com a fisioterapia do clube, mas está apto a fazer o trabalho com o preparador físico, com o treinador, e cada vez mais tá mais tempo em campo, enfim. Ainda mais no calendário brasileiro, né, que é um calendário bem pesado, né? Ainda mais você pega os times de ponta que jogam 3, 4 competições no ano, então sim. É muito puxado. As distâncias são muito grandes entre as cidades, então o tempo de descanso é reduzido. Então, o que a gente faz, nosso trabalho é sempre tentar auxiliar o clube, ser um braço do clube, no momento que o atleta está em casa. É claro que a gente passa a conhecer o atleta, a gente passa a ter essa afinidade, essa confiança profissional, e muitas vezes o atleta acaba confiando mais no seu profissional, até porque ele está no dia a dia com ele, se palpa, teu atleta 365 dias no ano, você sabe como é que a musculatura dele tá, você olha para ele, você já sabe se ele tá cansado, se ele tá triste, se ele tá a fim de conversar hoje ou se ele não tá a fim de conversar hoje. Então são coisas que tu vai desenvolvendo e isso só traz benefícios para o atleta, né? Para a carreira dele, principalmente a longo prazo. Você vê atletas hoje jogando até 40 anos, 38, performando. Para o clube também, né? Para o clube também, exatamente. Isso está bem resolvido, tá? Hoje os fisioterapeutas do clube, eles quando sabem que o atleta tem profissional, eles até já chamam, já trazem, a gente faz esse contato. Então, eu acho que isso hoje já está bem definido. Já teve alguma situação inconveniente? Quando não estava tão... Já tive situações ruins de, por exemplo, em 2022, eu trabalhei com um atleta, o Ener Valencia, né? Na época estava no Fenerbahçe da Turquia. Que vem pro Inter, né? Que veio pro Inter logo em seguida, né, depois da Copa. Acabou não tendo tanto sucesso aqui, mas é um excelente jogador. E a gente... A torcida do Fluminense deve amar ele, né? Pois é, cara, o Fluminense gosta, né? Aqui no Brasil... Pois ele sofreu com isso. Quando fala o nome dele, todo mundo só lembra. Mas ele realmente é bom de bola demais, joga muito. Na toa é o maior artilheiro da seleção equatoriana, maior artilheiro da seleção em Copas também. E na época vou para a Turquia, trabalho um período com ele na Turquia, no Fenerbahçe da Turquia, e... ele vai para a preparação da Copa, se prepara com a seleção e vai para a Copa com a seleção equatoriana. E eu tô fazendo churrasco em casa, cara, abertura de Copa, eu, meu pai, minha família. Cara, churrasquinho, abri uma cervejinha, vou assistir Equador e Catar, abertura da Copa. Não sei se vocês lembram desse jogo. Um lá, Ener Valencia, gol do Equador, Ener Valencia 1-0. Gol do Equador, Ener Valencia 2-0. Ele faz um terceiro gol, só que acaba sendo anulado. E no finalzinho do primeiro tempo, cara, ele machuca, ele faz uma entorse de joelho. E ele termina o primeiro tempo ainda jogando e no intervalo ele não volta. Aí eu falei, caraca, pelo mecanismo ali eu acho que foi um pouco sério. Acho que foi um pouco sério. A cabeça do fisioterapeuta já fica milhão, caramba, né? Já cara. pensa lá na frente. Eu falei, caramba, o cara vai sair da Copa, 2 gols, que caraca. Aí manda uma mensagem pra ele, falei, irmão, como é que você tá? Me fala aí mais ou menos como é que foi, enfim. Passou 1h30, ele manda mensagem, fala, irmão, tô indo pro hospital fazer ressonância, mas os médicos fizeram os exames aqui, parece que foi o ligamento colateral medial e eu acho que vou ser cortado. Eu acho que eu não vou conseguir jogar, o que você acha? Aí eu falei, cara,
eu acho que você tem que tentar tudo que é possível. Você tá na Copa, independente de estar machucado ou não, tem que tentar tudo para jogar. Assim que você fizer esse exame, me manda mensagem, enfim. Ele, irmão, vamos tentar então. Você consegue vir para cá? Eu falei, consigo. Tava com a malinha até pronta, a gente tinha nem desarrumado ainda. Aham. Tinha chegado da Turquia há Da pouco Turquia. tempo. E aí ele, não, beleza, o Thiago vai te ligar, que é o empresário dele. Enfim, final do dia embarco pro Catar, né, pra Copa. E aí chego lá, vi uma situação bem delicada de um jogador receber um profissional numa seleção, né? Uhum. Então, na hora de eu entrar no hotel, junto com os médicos questionaram, disseram que era inviável, que não podia, que não ia ficar lá, pra ele dar o jeito dele, enfim. Só que, cara, pô, maior artilheiro da Copa, com O cara moral, te bancou ali, né? capitão, Bancou tua permanência, né? acabou bancando a permanência. Só que era aquela situação, encontrava os caras no elevador, viravam a cara pra mim. Caramba, cara. Cheguei a botar a mão pra apertar a mão do médico, ele não apertou minha É mão. mesmo, cara? Situações assim bem ruins, sabe? Então, mas enfim, cara, fiz meu trabalho, ele conseguiu jogar os jogos que faltavam na fase de grupo, acabou que o Equador não passou, mas ele fez gol contra a Holanda ainda, jogou, performou. Depois que acabou a competição, a gente tratou, parou ele para tratar. Mas foi uma situação de eu ficar ali 10 dias com os caras e ninguém olhar pra minha cara, ninguém falar cara. comigo. É Você bom ficar que serve de isolado, né? aprendizado, né? Você fica ali, mas acabou que comecei a trabalhar com mais 2 atletas da seleção também, que através do Valência Viram o me seu bom apresentaram, trabalho, né? exatamente, enfim. E aí, cara, mais ou menos isso que a gente vive de vez em quando, sabe? Aham. Mas eu entendo, porque eu já tive em clube, já tive do outro lado, né? Como a gente conversou, trabalhei 6 anos no Botafogo, 3 anos no Vasco, e eu acho que em algum momento eu já fui assim também. Hoje não, hoje Aham. se eu voltar para um clube, eu acho que minha cabeça é outra, né? E, cara, eu faço meu trabalho, sigo em frente, porque se o atleta está confiando em você, você tem uma honestidade de chegar e conversar, eu tô indo, o atleta me chamou, se você precisar, tô aqui. Também acaba que tem profissionais também que são meio vaidosos, o cara acha também que ele é o pica das galáxias e fica, porra, não precisa desses caras, vem comigo. Aí eu não acho legal também, entendeu? Acho que vai perder espaço, talvez, não tem uma vaidade. Mas, assim, são situações que eu acabei vivendo, mas, enfim, eu acho que só servi de aprendizado e não levei pro coração, não. Hoje tu pensa em trabalhar em algum clube de novo? Almeja isso ou tá satisfeito? O mercado hoje, assim, é muito O bom, mercado né? que você Do fisioterapeuta, ele que se especializa, assim, acaba que você tem muitos contatos de jogadores, um conversa com o outro, assim, é até um pouco complicado, às vezes, de você pegar muitos jogadores ao mesmo tempo, que você acaba falhando com um ou com o outro, né? Aham. Porque, pô, pode vir aqui à tarde hoje ou não. Então, o meu modelo de trabalho hoje, ele vai muito de fazer contratos com alguns atletas, né? 2 ou 3 atletas para ficar à disposição desses atletas no momento que eles precisarem, para recovery, para preventivo, ou até mesmo para lesão quando precisar, e você conseguir, dentro do tempo ali que eles estão fora do clube, casar, né? De atender um ou outro. Então, a gente tem um amigo em comum, né? Que trabalha com a gente, então às vezes ele, pode vir em tal hora, eu falei, deixa eu só ver aqui com fulano, pode ser maior para cima ou para baixo, e a gente vai tentando fazer uma coisa legal, né? Hoje ele não tinha direito de atrapalhar a gente, não. Pois é, hoje eu até falei, cara, tem. Pois é, mas é mais ou menos isso que a gente faz, né? O trabalho, eu faço contrato com atletas de prestação de Bacana, serviço. E isso acaba sendo vantajoso porque você acaba dando o seu melhor, né? Você está ali com menos pessoas, então você pensa mais sobre o histórico daquele atleta, o que ele precisa. Quando você está no clube, você tem que pensar por 30, né? Aham. Mas eu tenho vontade, assim, se eu te falar que eu não tenho, eu acho que vai chegar um momento. Eu acho que em algum momento eu volto para algum clube e vou com certeza estar bem motivado aí para trabalhar lá. Vai que o Carlo Ancelotti tá vendo esse Olha. episódio aqui e fala Chega assim, nele, pô, Ah, cara, é um sonho, seleção, né? Quem liga não- pro Rodrigo Caetano, chama esse menino aqui. Todo mundo almeja isso, né? Pois é, todo mundo. Eu acho que, enfim, Seja da- tiver que ser da jogador, vontade de Deus, um dia tá lá, a gente nunca... Seja um massagista, seja qualquer claro, profissão, todo mundo almeja exatamente, chegar lá. exatamente. Aquele sentimento de representar teu país. Eu Pois acho é. que é a prateleira mais alta que um profissional pode Sim, chegar, não né? tenha dúvida, não tenha dúvida. O próprio clube, né? Assim, você tá num clube ali representando um clube, então eu acho que a paixão do futebol, de você ganhar, perder, conviver, o ambiente é legal, viagem, a resenha, é bem legal. Muito São coisas que eu maneiro. sinto falta do clube, né? Mas eu tô bem feliz com o que eu faço hoje, eu cada vez me especializo mais, acabo tendo muito network com médicos, fisioterapeutas, pessoas que também trabalham mais ou menos no que eu faço hoje, e eu acho que é um mercado aí, cara, para quem tá, a gente tá batendo aquele papo, né? Quem tá na Aham, medicina sim. ou na fisioterapia, Sim. só tem a crescer, porque hoje você tem no Brasil catalogado em mais de 3 mil jogadores profissionais,
que estão divididos ali na Série A, B, C, tem hoje até a Série D, alguns clubes têm estrutura. Sim. A gente vê clubes que vieram da Série D aí, hoje como o Mirassol, na Série A, Clube de empresário, né? uma puta estrutura, né? A gente tem clubes de base, tem futebol feminino, tem um mercado gigante aí para atuar, né, fisioterapeuta. Eu até queria voltar para falar da tua passagem nos clubes, né? Sim. Mas antes disso, já mandar um recado pra galera que tá assistindo a gente. Você que tá assistindo, tá curtindo essa resenha? Já curte. Tira um tempinho aí, só se inscrever no canal, ativar o sininho. Neto, qual que é a tua rede social? Já divulgar a tua rede social também. Claro, é Neto_fisioterapeuta. Aí já segue o Neto também, deixa o comentário aí. E vamos seguir com a resenha, né, Pablo? Vamos seguir. O Neto trabalhou no... Ele sai... Quando acho que é mais interessante até falar da transição, né? Você Sim, faz o curso de fisioterapia, Isso. aí você começa já a estagiar em algum clube. Como que o futebol se apresenta na fisioterapia? Eu, na época, paro de jogar com 20 anos, né? Literalmente falei, ó, vou parar, vou dar um tempo, vou investir Fiz o vestibular de fisioterapia, passei. E é uma coisa até legal para falar também, porque tu não sai de um ex-jogador para um fisioterapeuta. Você tem um período ali de faculdade, de transição que você vai estudar, Sim. você vai começar do zero uma nova profissão, né? E nesse período que eu vou estudar a faculdade de fisioterapia, já estava com 20 anos, eu precisava me manter, né? Isso foi no Rio, né? No Rio já, né? Eu fiz faculdade na Estácio, na época, que era coordenada pelo Newton Petrônio, Filé, né? Que não sei se vocês sabem quem é, que é ícone, referência na fisioterapia. Recuperou o Ronaldo Fenômeno, o Romário. É um cara que, pra gente, é uma referência, o Filé, né? Tá no Fluminense hoje. E eu vou pra faculdade, passo, ganho uma bolsa para estudar, mas eu precisava me manter, né? Eu falei, cara, preciso me manter. E na época eu falei, nunca tinha trabalhado na vida. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa para me manter na faculdade. E eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu era jogador até ontem, né? E aí eu falei, vou trabalhar em alguma loja de esporte, é o que eu sei fazer. Pô, cara, tô ligado ao esporte. E aí faço um currículo, eu falei, cara, vou entregar meu currículo em loja para eu trabalhar. Preciso ganhar um dinheirinho para ir para faculdade, voltar a comprar livro, me manter. Eu tinha ajuda do meu pai, tinha guardado um dinheirinho, mas não ia acabar, né? A qualquer momento. E aí, cara, a primeira loja que eu vou deixar um currículo é na Centauro, sabe aquelas lojas de esporte? Centauro, né? Ativo, né? Então, eu fui deixar o currículo na Centauro do Rio Sul, Shopping Rio Sul, que eu morava ali perto. Botafogo, né? Isso. E aí o gerente olhou assim, falei, o que que eu falei? Não, cara, vim deixar o currículo aí. Se estiver precisando de vendedor, ele... senta aí, vamos sentar ali comigo. Eu falei, sentei ele aí, conta a tua história. Eu falei, não, cara, eu até mês passado eu estava tentando ser jogador ainda, mas comecei a faculdade e preciso trabalhar e pensei na Centauro, que é uma loja de esporte, me identifico, enfim. Aí ele olhou assim, beleza, volta amanhã que vai começar. Primeira loja que eu fui entregar currículo. 100% de aproveitamento. Pois é. Aí ainda fiquei meio assim, eu falei, cara, não vou só entregar aqui não, né? Ainda rodei fiz que forma, fui em uma e uma outra, enfim. Aí volto, cara, e começo a trabalhar, assim, não tinha experiência nenhuma com venda, com nada. E assim eu fiquei durante 3 anos trabalhava no período do dia e ia para a faculdade à noite, precisava me manter, né? E foi um período, assim, de recomeço, porque você imagina, um ex-jogador ali, você tá naquele ambiente... Pô, Flamengo, nego te olha, assim, às vezes eu tava trabalhando e passava um amigo ali, tu até se escondia com vergonha, porque... Entendi. Pô, cara, tu era jogador até ontem, cara, agora, pô, aquelas brincadeirinhas, né, Mas, cara, foi uma fase boa também de aprendizado, que eu vejo que eu olho pra trás, assim, agradeço a mim mesmo ter passado por isso, porque eu vejo hoje como a garotada... Tenho essa vaidade, às vezes, né, de ficar tentando futebol até tarde, eu vou tentar, 21 anos, 22, 23, o cara tá tentando 24, viu que não deu mais... E às vezes é uma perda de tempo, assim, porque poderia estar fazendo uma outra coisa. E é uma coisa que eu converso muito. Eu tenho a oportunidade de estar com jovens atletas hoje. Eu vejo, às vezes, falei, cara, faz alguma coisa paralela, pensa em alguma coisa, enfim. E foi um aprendizado também, né? Trabalhei e a partir do 6º período que eu volto para o futebol através do convite de uma professora, Vanessa Kinushi. Na época, ela era coordenadora de fisioterapia do Vasco. Não sei se você lembra disso, mas o Vasco era coordenado por uma mulher, a fisioterapia do Vasco, na época de 2007. Foi, que ano, foi, 2007. Aí eu vou para o Vasco como estagiário, né, em 2007. E lá começo a fazer um trabalho legal. E assim que eu me formo, eu acabo ficando lá, sendo aproveitado. Isso. Pô, então eu volto para o Vasco como estagiário. Então acho que o primeiro time, então, foi o Vasco, né? Foi o Vasco. Foi o time que me abriu as portas aí para começar a efetivamente trabalhar na fisioterapia esportiva no futebol, né? Viabilizou isso, né? Exatamente. Pô, que legal, cara. Exatamente. Aí depois você mantém no Vasco, você tinha falado que chegou a ficar naquela transição, né? Isso. Do Eurico Miranda pro Roberto Dinamite, quando o Roberto assume a presidência. Exatamente. Eu pego um pouquinho de 2007, em 2008 é o ano que o Roberto assume.
E aí, na época, ainda eu lembro, Edmundo lá ainda, Pedrinho, a gente tinha os atletas mais antigos que estavam lá ainda, uma galera subindo, Allan Kardec, Coutinho, Souza, vindo da base. Alex Teixeira, né? Exatamente. Alan, exatamente. A molecada assim subindo, tentando ajudar ali, mas enfim, acaba que final do ano o clube, tem rebaixamento, primeiro acaba caindo com um elenco muito bom, né? Assim, não era um elenco tão ruim. Então foi, cara, dureza viver aquilo, que você se envolve pra caramba, né? Mas logo em seguida tem uma retomada nos departamentos, as coisas mudam, trazem outros atletas. Carlos Alberto chega, chega, exatamente, Elton. Então, Fagner, lateral direito. Fagner também estava na Alemanha. O lateral esquerdo, tá até na Globo agora, gente. Ramon, lateral esquerdo, então. Aí, cara, o clube sobe, foi bacana demais viver aquilo. E acabei reencontrando alguns atletas que foram jogadores junto comigo. O Jean, legal. atacante, né? Que veio do Flamengo, não sei se você lembra, o Jean. Fernando, zagueiro, também o Fernandão, que era zagueiro, que foi do Flamengo, estava no Vasco também. Ele também tem um programa, né? Tem um programa também, ele participa, ele é apresentador do programa da Band, se eu não me engano, né? Donos da Bola, né? Ele participa junto com o Getúlio. Isso aí. E também tem Storycast também. Já fui lá também. No YouTube, né? Tem o canal dele. Exatamente. Storycast. Um abraço até, inclusive, o pessoal do Storycast. Trabalho maneiro dele. Fernandão, muito legal. Muito legal o trabalho dele. E aí, o primeiro time, efetivamente, que eu volto pro futebol é o Vasco. Por isso é minha paixão, meu carinho pelo Vasco até hoje. Ocupa um espaço especial no coração do Neto. Com certeza. Tenho atletas lá, trabalho com atletas lá, então... Cara, torço muito pro Vasco até hoje. Chegou a ter uma história, alguma coisa de bastidor, assim, com essa galera com esses jogadores até que jogaram no Vasco? Você já atuava mesmo como fisioterapeuta do clube? Nesse primeiro momento era estagiário, né? Mas assim, mesmo sendo estagiário, o convívio era diário com os atletas, né? Tem um laço ali, né? Você cria um laço, até reencontrar amigos, assim, que jogaram futebol comigo. Mas assim, eu vi, cara, tem coisas assim que eu prefiro nem falar. Por exemplo, no ano que o Vasco caiu, de atletas que eram referências na época, literalmente viraram as costas e falaram, não vou mais jogar, fingir que tá machucado e não ir para mais nenhum dos últimos jogos. Acho que se tu pesquisar pouquinho, aí você vai entender. Isso para mim foi meio chocante, porque você acaba percebendo como é que é o mundo do futebol, né? Porque às vezes o departamento médico é isso, é aquilo, mas cabe muito ao jogador, às vezes, fazer um esforço. A gente está vendo o Neymar hoje, o esforço que ele está fazendo aí para jogar. Pois é. Né? Com uma lesão no menisco, uma lesão diagnosticada já que vai precisar muito provavelmente de uma intervenção cirúrgica, uma artroscopia em algum momento, mas fazendo a força dele, assim como eu vejo vários hoje querendo, mas naquele momento ali eu vi 2 jogadores fazendo o famoso corpo mole, jogadores de nome. Grandes, né? Grandes. Teve isso aí com o Paulinho, né? Paulinho tá no Palmeiras, ele jogou forçado. Exatamente, o Paulinho jogou com uma lesão, uma fratura por estresse na tíbia, né? Ele tomava... Parecido com a do Watson, né? Exatamente, O Paulinho acabou que não abriu tanto, né? Assim... E aí você aprende muito, né, cara? Você aprende porque você vê que o jogador ele pode influenciar para o positivo, para o negativo. Daí você ter uma relação sincera, saudável. E, cara, saber o seu valor também, né? Muitas vezes a crítica vem, né, para o departamento médico, enfim. Aí você tem que saber que não é nada daquilo e continuar trabalhando. Exatamente. A gente recebeu um convidado aqui uma vez que ele falou que quando você se aproxima muito do teu ídolo é um pouco perigoso, porque você pode ou se apaixonar de vez pelo teu ídolo, ou tu pode pegar e falar assim, cara, a magia foi embora. É verdade. Não é nada daquilo. A paixão vai embora, né? É verdade. Pois é. Eu acho que acaba sendo um pouco o exemplo de 2008, acaba sendo isso, né? Foi exatamente isso. Você, caraca, olhava para esse cara aqui. Mas, enfim, teve seus motivos também. Aí entra a política no meio, né? Na época estava muito conturbado. Se ficasse o outro presidente não ia manter. Entra sai eliminar, advogado. Isso. Aí em 2008 já foi um ano bacana, que o time sobe, né? O time acaba indo super bem e eu saio de lá... em 2009, desculpa, 2009. E eu acabo saindo no final de 2009 do Vasco, recebo um convite do Botafogo, através do gerente de futebol do Botafogo, que era um amigo, né? Ele assume o Botafogo e fala, Neto, precisando de alguém para coordenar aqui a base, cara, confio muito em você, enfim. Aí saio do Botafogo em 2009, em 2010 já começa minha história saio do Vasco em 2009, né? Em 2010 começa minha história no Botafogo. Entendi. Aí você fica no Botafogo até que ano? Aí fico no Botafogo até 2015, né? Na verdade... Ficou um bom tempo no Botafogo. Eu chego no Botafogo como coordenador de fisioterapia da base, na época. Então, a gente cuidava do sub-11 até o sub-20, né?
Então, cansei de fazer jogo do Sub-11, Copa Rio Bonito, Sub-13, que a molecada não tem nem lesão, né? Só pancadinha. Eles machucam, começa a chorar, tu joga uma aguinha com gelo, já levanta e volta pro jogo. Né? Já cura, né? E não quer nem sair. Não, exatamente. Muito engraçado, cara. Você muito faz engraçado. parte daquela transição do Vitinho? O Vitinho que jogou no Inter, jogou no Flamengo. Sim, ó, vou te falar da base do Botafogo aí, cara, surgiu muita gente nessa época. Porque, na verdade, 2009, quem vai pro Botafogo é o Maurício Assunção, presidente, que foi um cara que muito amigo também, não está entre nós hoje, é um cara que tem enorme gratidão também, abriu grandes portas no Botafogo para mim, e o Botafogo era a quinta força do Rio na base, cara. Madureira era mais que o Botafogo na época. O Botafogo não ganhava nada na base. Tinha 20 anos que não ganhava título de infantil, juvenil, né, sub-20. Aí a gente começa a fazer um trabalho muito bacana na base do Botafogo. O Botafogo começa a fazer viagens internacionais. Na época, a gente estava até brincando, foi vários países, né? Eu falei, cara, tudo isso através da fisioterapia, do futebol. Aí a gente começa a viajar, Holanda, Alemanha, Suíça. Já viu a bio dele? Já. Aquilo tem mais bandeira do que o prédio cara, da ONU. são mais de 20 países conhecidos através da fisioterapia Legal, e do futebol. cara. Então, eu devo tudo à fisioterapia, assim, é a paixão da minha vida, cara. Eu vivo isso 24 horas. Sente realizado, né? Já faz parte não é nem a profissão, já é a vida, assim, porque trabalho com jogador é sábado, domingo, é feriado, não tem essa, né, cara? Eu e o Pablo, a gente costuma muito falar. De noite. A gente costuma muito exatamente. falar dessa coisa de você trabalhar com o que você gosta, né, cara? Sim. É diferente, né? É Eu imagino diferente. pra você. Eu nem sei como é trabalhar com quem não gosta. não gosta, Não, né? até sei, eu trabalhei, fui vendedor de loja na época, era brabo, era pesado. Mas ajudou também na. Ajudou, carreira aí, claro, casca, poxa. né, cara? Foi. Serve de aprendizado. Né? Exatamente. Você começar do zero ali, né? Recomeçar quantas vezes for preciso, a gente Hoje dá tem mais que... valor, né, para as coisas. Sim, com certeza, cara. Hoje não tem tempo ruim, não, entendeu? Esse bate-papo assim é bom que faz passar um filme na cabeça da Faz, gente. pô, faz. Tem uma Lembra de situação... pessoas que te ajudou lá atrás. Não, pô, tem uma situação assim, cara, eu sempre me emociono, que eu lembro que eu tava com um cliente, com umas 4 ou 5 caixas ali vendendo, vai, não vende, aqueles famosos caroços, que só experimenta e não leva, né? Aí o cara foi, experimentou uns 10 tênis e não levou, cara. Aí eu, desanimadão, cara. Aí eu olhei pro lado assim, tinha uma TVzinha, sempre tentaram ficar passando um jogo antigo, né? Um VT, tava passando VT de Vasco e Flamengo. Aí quando eu olho assim, tá jogando Ibson, Andrezinho, os caras tudo que jogaram comigo, eu ali com 10 caixas, pô, meu irmão, tá ralando pra caramba, meu irmão ganhando merreca. Aí eu olhei assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui e tal. Mas aí eu respirei e falei, cara, preciso passar por isso aqui vai me fazer crescer, faz parte do processo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou conseguir me formar, voltar no futebol. Enfim, na hora ali eu respirei, vamos bola pra frente e, como eu falei, né, só agradeço a Deus e a mim mesmo de ter passado por isso. Não ter tido essa vaidade de, cara, sei lá, de não trabalhar, sei lá, tem gente que é vaidoso ao ponto de não fazer certas coisas, né, cara? Então, isso, graças a Deus, eu tive o entendimento de não trazer pra minha vida. Mas foi mais ou menos isso. A gente estava no Botafogo, né? Estava no Botafogo. No Botafogo. Aí no Botafogo eu vou na base, né? Começa sub-15, sub-17. Aí, 2 anos depois, subo pro profissional, para compor o departamento de fisioterapia do profissional. E na época, foi a época que o Botafogo começou a revelar grandes jogadores depois de muito tempo. Eu acho que o último jogador que o Botafogo tinha revelado era o Beto, cara, se eu não me engano. Que tinha, fazia tempo, hein? muito tempo. Fazia não tempo. tinha expoentes assim. E eu lembro que em 2012... o time do Botafogo começa a subir a galera da base, que era o Vitinho, o Gabriel, né? Volante, que hoje está no Red Bull, que depois Gabriel jogou no Corinthians, no Inter, Palmeiras. O Jadson, que hoje é volante do Juventude. Vitinho, Dória, zagueiro, que hoje está no... A gente estava conversando, né? Foi para Marselha, depois hoje está no México. Rodou a Europa, né? Exatamente, jogou na América do Espanha. Norte, né? Exatamente. Sassá. O Gilberto, lateral direito, foi um atleta que depois foi pro Benfica, tá no Vasco. Bahia, Vasco. Eu trabalhei com ele em Portugal há bastante tempo também. Então o Botafogo começou a revelar muita gente. A safra cara. boa, né, cara? Safra boa. Fomos campeões carioca sub-20, depois de 20 anos. E foi legal porque, assim como eu fui subindo de categoria ali na fisioterapia, eu vi essa molecada vindo de base também. E foram os atletas que me abriram portas para esse trabalho que eu faço hoje, né? Quando eu saio do futebol, do Botafogo, foram os atletas que eu fiz essa amizade lá que me deram as primeiras oportunidades de fazer o que eu faço hoje. Então, Entendi. foi gratificante demais. Foi bacana. Esse momento aí. Aí o Botafogo, então, em 2015, acaba a tua passagem no Botafogo. Isso, Aí já exatamente. começa a tua carreira mais autônoma ou você ainda vai para outro clube? Ainda em 2012, dentro do Botafogo, eu monto uma clínica paralela ao clube, né? Que a gente geralmente
A gente trabalha um período no clube, às vezes 2, 3 vezes na semana faz de forma integral. Só que eu já comecei a me movimentar por fora também. Eu falei, cara, não sei até quando vai durar isso. A instabilidade de futebol é complicada. Eu, na época, já trabalhava numa outra clínica chamada Fisio R9, que era do Ronaldo, Fenômeno, que era na Taquara. Era o Filé e o Ronaldo, era vinculado a uma faculdade, né? Fizeram que vocês são mais novos, não vão lembrar dessa época. Mas a Fisio R9 era a clínica referência no Rio, atendia jogadores do mundo todo. Quem coordenava lá era o Filé, o Ronaldo tratava lá, aquela lesão do joelho. Você chegou a ter contato com ele lá? Eu não, o Ronaldo a gente nem chegava perto, o Filé nem deixava. Só ele que ficava, a gente ficava de olho, ele olhando, né? Ele sempre que estava lá, a gente viu o tratamento dele. A gente acompanhou muitos atletas lá que tratavam lá. Não chegava nem a bater papo. Não, só ele contava resenha, a gente ficava ali, só no cantinho mesmo, podia nem chegar perto. Porque o Filé só, sai daqui, vai ficar ali. Aí, só que aí, cara, tava muito complicado, os 2 empregos, enfim, eu falei que vou montar, chama um amigo, né, da faculdade, que é meu sócio até hoje, da clínica, e aí a gente vai e monta um espacinho em Copacabana, um consultório, e, cara, lá começou a história da minha clínica, que é a Fisio R3, né? Que éramos 3 sócios quando a gente montou e já vamos para 14 anos. Temos 3 unidades hoje em dia. Maneiro. Então, paralelo ao futebol, eu sempre tive minha clínica, meu consultório. Você empreendeu, né? Exatamente. A gente fez esse empreendimento para formar novos alunos, captar a galera da faculdade como estagiário, formar a equipe e hoje tenho o prazer de ter, cara, mais de 20 funcionários, né? Pô, que legal, cara. Somando estagiários e profissionais fisioterapeutas mesmo, nas 3 clínicas, né? E é bom pra gente estar aprendendo também, né, cara? A molecada sempre traz coisa nova, a gente se mantém atualizado, isso é bom pra caramba. Muito bacana, né? Isso é maneiro que tu pega um cara que vem pro Rio com 13 anos de idade, com o sonho de ser jogador de futebol, o cara que vem sozinho. Sim. Pô, aí acho que assim, a gente tá trocando essa ideia aqui agora. Sim. A gente já vê que o Neto é um vencedor, né? Um cara que com certeza conseguiu virar a chave, virar o jogo. Independente da profissão, né? Eu acho que sim. a gente... E eu acho que tudo iniciou com a coragem de vir até, né, cara? De vir com 13 anos. Você pega uma responsabilidade muito novo, né, cara? Por exemplo, o Pablo, eu não sou pai ainda, o Pablo é pai. Eu acho que o Pablo jamais deixaria a filha dele com 13 anos. É diferente, óbvio. Tô exagerando, mas... Claro. Mas é uma coisa assim que... Coragem, né, cara? Coragem pra iniciar, pra mudar tudo. Sim. Eu acho que faz parte do esporte, né? Se você pegar hoje a maioria dos jogadores, cara, a história deles é saindo novo de casa e tentando mesmo a sorte. Às vezes o pai consegue acompanhar, às vezes não. Hoje em dia, pelas estruturas do clube, os pais acabam indo já, né? O garoto, quando vem assim, ele é muito promissor, o clube já traz o pai junto, né? Então, eu acho que o esporte em si, ele já... O cara que não é corajoso, ele no esporte, ele nem... É muito bacana, né? Que às vezes a família abre mão do próprio sonho. É isso aí, pra incentivar. No sonho do filho. É isso aí. Meus pais vieram pro Rio depois, de um certo tempo, então você fica até aquela frustração, pô, não consegui ser jogador, mudei a vida do meu pai, não. Mas isso em relação a isso, cara, pelo contrário, assim, eu tenho o maior orgulho exatamente, a gente conversa hoje. E eu, cara, tive essa coragem de parar também cedo, porque é uma coisa que eu vejo muito hoje em dia. Claro que não é desestimulando o jogador, né? Mas você vê muito moleque que não vai dar, cara. Pô, eu sabia que eu era um bom jogador, mas eu sabia também das minhas limitações, né? E às vezes ele tá ali perdendo tempo, tentando, aí 22, 23. Pô, tem amigos aí de 30 anos, pô, tentando ainda, e o cara nunca jogou num clube, mas, pô, tem uma barca boa pra eu ir aí e tal. Sempre tem a história da barca, né? Aí, tem uma barquinha boa engraçado. Eu falei, cara, pô, não maneiro, cara, mas, pô, tenta, cara, já pensou em fazer isso, cara, abre alguma coisa pra você e tal, paralelo ao futebol, então, eu tento orientar, né? Hoje eu vou fazer 43 anos, então, pô, recebo garotos lá de 15, 16, eu sempre... Nunca vou desestimular ninguém, mas eu sempre falo, plano bem, cara, estuda, faz e gosta de fazer que tal. Até pro jogador hoje, ele precisa estudar para cuidar das coisas dele, né? Tem que ser antenado, né? Pela tua idade, dá ainda pro futebol, porque o Nenê tá com 44, pois tá metendo gol tô no pensando aí, cara. Eu jogo direitinho ainda, hein, cara. Pois é, 43, né? Pois bacana, né? Isso demais. E aí, acho que dá até pra gente entrar um pouco na fisioterapia em si, né? Sim. No trabalho que você faz. Porque o exemplo vou usar o gancho do Nenê, né? Um atleta com mais de 40 anos, performando da forma que ele performa. Tem um clube aí que tá pra fazer proposta pra ele, você viu? Não vi. É Sério? mesmo?
Pô, Então, legal. você vê, um cara de 43 anos, Sim, ele sim. jogou, ele não jogou, ele não foi pouca coisa, né? O Nenê jogou com o Ibrahimovic Sim. no PSG, pô. foi O cara jogou, fez fenômeno, ó. carreira na Arábia. Ele fora da- Ele vem pro Vasco com 34 anos. Eu lembro da apresentação dele. O Vasco brigava pra não cair em 2015. Sim. Então ele vem naquela janela do meio do ano. Cara, 34 anos, né? Já Vem considerado com veterano 34, já, né? exatamente. Caramba. Não vascaíno ele, né? E virou vascaíno. vascaíno. É até curioso isso, porque Sim. as pessoas falam que quem trabalha no Vasco acaba tendo uma... Sim. Eu vi uma entrevista do Maicon, Aham. zagueiro. Sim, o Michael No zagueiro. Charla. Eu vi Ele foi também. no Charla e ele Aham. falou, cara, o Maicon, o que aquele cara foi criticado em São Januário? Sim, isso aí. O que o Maicon foi... Pouca coisa não. Não foi pouca Muito, coisa, não. Mas o cara é homem. O cara botava a cara. Sim, isso aí. E ele fala no Charla que ele virou vascaíno de certa forma. Vasco é É. um pedaço do coração dele. Exato, cara. É o caso do Nenê, cara. Depois Sim. de 34 anos, ele vem parar no Rio de Janeiro. Verdade. A ideia do Nenê era jogar esse ano lá, Voltar. parar e trabalhar no Vasco. Trabalhar na diretoria, né? Sim. Pois é, então o Nenê, eu acho que é um bom exemplo disso, né? O cara que se cuida. Cuida, né? Tem aquela história da genética, Sim, favorece sim, o tem. cara, a gente entende Claro, isso. aham. Mas eu acho que o Nenê, ele, além disso, sempre foi um cara muito profissional, né? Sempre foi um Sim, cara que se sim. cuidou. Perfeito. E hoje tem 40 e porrada de anos e tá jogando, performando Série A, Sim. conduzindo um Juventude. É. Pô, é a segunda temporada seguida, eu acho, dele Juventude. Exatamente. Aham. E acho que a fisioterapia também tem um papel importante nisso, né? Tem. Hoje a gente, no departamento de performance e saúde, né, dos clubes e até mesmo os atletas que têm condições de ter um staff por fora, quando a gente fala em staff é um nutricionista, um fisioterapeuta, às vezes um preparador, enfim, o atleta hoje cada vez mais cedo ele liga o alerta para isso. E com certeza o atleta que ele tem esse diferencial de se cuidar, quando a gente fala em recovery, recuperação acelerada, o primordial é o simples, cara, que é o básico, que é o sono. Você ter uma boa qualidade de sono, você ter condições de dormir em casa, num colchão legal, numa hora boa, a alimentação e hidratação, que é o básico. Aí depois vem os recursos fisioterapêuticos, né? Que a medicina também evoluiu muito a nível de tecnologia, né? Então, a gente tem que abrir muito o olho para isso, o que está vindo para somar a nível de recursos fisioterapêuticos. E a mão do profissional, que é a parte de terapia manual hoje, se a gente for comparar todos os recursos, por exemplo, a botinha pneumática, as mantas de laser, banho de gelo, ainda assim, o que tem mais referência para recuperação são as mãos, ou seja, a massagem, a liberação miofascial, sem encontrar pontos de tensão na mão do atleta, no corpo do atleta. Então, o atleta que tem condições de fazer isso num período paralelo ao clube, ele vai com certeza criando resistência, ele consegue treinar mais, ele consegue ter um bom controle de carga e ele vai mais longe. É porque hoje o futebol, a intensidade aumentou muito também, né? Tá muito diferente. Outra rotação, né? Se você for comparar 10, 15 anos atrás, o atleta corria 4, 5 quilômetros. Hoje corre 10, pô, no jogo, né? Treina 5, 6. A gente pega o GPS eu pego o GPS dos atletas que eu trabalho e falo... Do Felipe Melo essa semana. Que também, isso, é falando que no loucura. treino, Aham. antes da final da Libertadores, ele correu 7 km. Sim, a gente tá falando do Diniz, né? Falando do O time Diniz, do isso aí. Vasco, que o time tá É cansado. absurdo, cara. Não, A metodologia de trabalho mudou muito. Então, o atleta... correr 7 km. O atleta que não se cuida hoje, cara, ele não tem espaço, ele pode ser bom tecnicamente, mas ele vai deixar de performar um pouquinho. Então, hoje eu tenho a sorte de trabalhar com atletas, cara, com uma cabeça muito boa. Isso é altamente gratificante, entendeu? De você chegar e ver que um atleta está confiando em você, o teu trabalho. E você, é claro, tem uma forma de gerenciar isso sem ser um general também. O cara não quer um cara para ficar ali enchendo o saco dele. Você Ditador, quer, né? exatamente, através do teu conhecimento, da tua amizade, você tentar implementar as coisas no dia a dia. Porque é um saco, imagina, às vezes você treina de manhã ali, você tem a tua tarde livre, você quer dar uma volta no shopping, você quer, cara, ver um filme, jogar um videogame, você tem que parar ali 2 horas para fazer um trabalho, entendeu? Mas o cara que investe nisso, ele vai ter uma carreira duradoura, longa e vai conseguir. Isso é comprovado, performar mais. O Valência tem 36 anos, atleta que eu trabalho há muitos anos já. Você vê a rotina dele, cara, é de um atleta, né? Então, não é à toa que tá na Copa do Mundo agora, com 37 Eu anos. até esqueci de perguntar isso. Como que você chega no Valência? Ih, cara, história longa, cara, porque são as indicações, né? Aham. Assim, resumidamente, quando eu saio do Botafogo em 2015, o primeiro atleta que eu trabalho, que é um grande irmão hoje, é o Dória, né? Que ele vai para o Olympique de Marselha e aí, nos períodos de férias dele, ele começa a me contratar para a gente fazer esse trabalho paralelo. Logo em seguida, ele vai para o México, para o Santos Laguna e me leva. Eu vou para o México trabalhar com ele. Através do Dória, eu conheço um outro equatoriano, Ayrton Preciado. Foi que eu falei que teve uma lesão igual do Madison, né? Do Adson do A Vasco. fratura de tíbia e tal. Enfim, na época ele operou as duas. E aí trabalho com ele, ele era da seleção equatoriana, vai para a Copa América, eu começo a acompanhar ele. Através dele, conheço o Ener Valencia na seleção equatoriana. 2018, eu acho.
Aí o Valência, fizemos trabalho durante a Copa Prime América. do Valência, né? Pô, voando. A Valência estava na Inglaterra, né? Ele jogou foi no West Ham, não? Foi no Aston e Villa, no isso aí. Everton. E no Everton. É isso aí. E aí, logo em seguida, ele é vendido para o Tigres do México, vai para o México também. Aí começa essa relação de atendê-lo também, de ir lá, ou então, quando ele vem aqui, e aí ele vai para o Fenerbahçe, na época uma lesão grave no tornozelo, ele me chama, fico lá um tempão com ele, um período um pouquinho antes da Copa, e aí foi quando ele foi pra Copa, já tinha essa confiança, né, cara? Precisou. Pô, que maneiro, cara. E aí embarco lá pro. Pô, eu acho que é uma maior realização, né? Poder participar de uma Copa do Pô, Mundo. sensacional. Como fisioterapeuta, né? Tá convivendo aquilo lá, indo pros jogos. Exatamente. Hoje é muita indicação, né? Hoje a gente tem um Instagram ali é legal pra gente divulgar o trabalho, assim, pra galera, mas hoje, na área da saúde principalmente, são as indicações de você fazer um bom trabalho e o atleta confiar no teu trabalho, muitas vezes quando ele não precisa mais, ou então quando ele se aposentou, tem vários atletas que se aposentaram aí, ele acaba indicando e é legal também que hoje eu tenho uma molecada aí de 20 e poucos anos também, que tá começando, então Cara, você vai... Deve ser gratificante, né? Que tu acaba virando amigo dos caras. Você faz também, amizade, né? você vira... não tem... Hoje eu posso, graças a Deus, falar que todos os atletas que eu trabalhei eu tenho uma amizade grande, porque... que tem um momento que o atleta ou a gente precisa tomar uma decisão, né? Pô, Neto, tô indo para lá, mas, pô, obrigado, lá eu vou ter uma estrutura boa e eu vou entender de boa. Ou então, às vezes, eu tenho uma oportunidade boa, eu chego, pô, fulano, tem essa oportunidade de ir para lá, o que você acha, cara? Ele, irmão, tá maluco, vai, tua vida. Que são situações que, às vezes, você tem que, né? Você já tem um trabalho com um atleta, e aí você precisa de uma oportunidade boa, assim, você tem que ter esse feeling. E é o que eu falo, tudo quando você é honesto, sincero, as coisas tendem a dar certo, né? Eu tenho um amigo que fala, cara, que o mundo só respeita o resultado. É isso Assim, aí. aqueles que quase ganharam, eles não ganharam, pô. Sim, então, acho que o cara que te indica é isso, pô. Tu fez um trabalho contigo, você mostrou que, pô, o trabalho é esse, e o trabalho deu resultado, e o cara não tem outra opção a não ser indicar aquilo que é bom, aquilo que funciona. O atleta não é bobo, ele quer resultado, é o que tu falou, ele quer resultado, ele não quer saber se o cara é pica das galáxias, se ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele não quer saber teu currículo, não quer nada, ele quer que tu resolva, ele quer que tu fique com ele ali aquele tempo que ele tá, dê o teu máximo, ofereça para ele ali a estrutura que ele precisa, é isso, cara. O atleta de futebol hoje, ele é isso. É o que eu costumo falar muito pra galera, assim, que a galera sai às vezes da faculdade, quer fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, para depois começar a botar a mão na massa e atender. Ele quer o quê? Ele quer currículo na parede, exatamente, né? Quer o plastificar, sei lá, diploma na parede ali. Cara, a prática é soberana ali, a tua clínica é soberana. Vai, mete a mão na massa. Não tenha, começa com um garoto sub-11, sub-13, vai trabalhando. Cara, vai errar pra caramba. Às vezes vai no meio do caminho, tu vai para um caminho diferente. E é só assim que você vai criar a tua metodologia de trabalho, né? Então, o que eu vejo, assim, a gente que é da área da saúde, sim, futuramente a gente vai estar trabalhando junto aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, cara. Você vai ver, cara, a prática ela é soberana. A tecnologia e a ciência, né, ela vem ali para somar, para tirar paradigmas às vezes, mas teu dia a dia ali, a forma e a humanidade que você trata o atleta e o teu paciente também, né? Essa relação Tu nunca mais pode ser mais que um atleta, né? Que eu vejo às vezes nos clubes, o preparador físico quer ser mais, o treinador quer ser mais. Uma guerra de ego, né? Uma guerra de ego e no final das contas somos coadjuvantes ali, a gente atua nos bastidores pro cara. Se o atleta for campeão, o time for campeão, todo mundo ganha, o bicho vai para todo mundo. O bicho vai para todo mundo, né? O bicho vai para todo mundo, então... É isso aí que conta, né? O fisioterapeuta vira um pouquinho de psicólogo também, né? Pô, tá maluco? A gente mesmo. É muita resenha. Pois é, cara. Você tem que desenvolver essa resiliência aí. Mas isso aí, cara, tu aprende também, tu troca, pô, o Mateusão aí, cara, moleque novo, mas mesmo aprendo pra caramba com ele sobre muita coisa, porque tem a experiência dele de ter jogado fora em 2 países. Pô, cara, é uma coisa que tu... Intercâmbio cultural, né? Muito grande, muito grande. Então é uma troca, assim, independente da idade, assim. E, cara, tu começa a criar um carinho e amizade e é legal pra caramba. Torcer pelos caras também, né? Ver jogo dos caras. Às vezes nem torce pra aquele time, mas você vai assistir o cara. Exato, por isso que o pessoal brinca. Qual é o teu time? Falando, não tem um time, cara. Não tem time. Eu torço muito pros jogadores que eu trabalho ou que eu já trabalhei e que eu quero ver o sucesso deles, entendeu? Eu te falo do fundo do coração, assim. Não tenho, cara, não tenho. E uma outra coisa também, uma dica pra galera, assim, que pretende trabalhar futebol, que é da bola, cara. Eu vejo a rapaziada, os estagiários, os fisioterapeutas que trabalham comigo, são altamente fanáticos por time, né? Aí o Instagram do cara é só Flamengo, Vasco. E aí amanhã pinta oportunidade. Ele é flamenguista, ele pinta oportunidade no Vasco. Fechou uma porta. Aí tu vê o Instagram do cara ali, é só
Então, eu falo pra galera assim, eu falei, cara, bota no Melhores Amigos, então, cuidado com isso, cara. Se tu pretende trabalhar no esporte, isso uma hora pode te fechar a porta, então... Aí é mais difícil, né? Paixão, religião, futebol, escola de samba, é difícil você segurar a emoção, né? Mas, cara, o que eu sempre falo pra galera nos cursos, no dia a dia, cara, vai devagar, futebol, Instagram, essas coisas, que amanhã pode... É uma dica pro Rodrigão aí, ó. Pois é. Amanhã depois de ser médico do Flamengo... Ó, já tira aquele teu Vasco da Gama da bio, né? Tirar o Vasco da Gama da bio. Pois cara, tu vai pintar uma oportunidade aí no clube bacana e vai... Pois é. Não, trabalhar no clube do coração pô, é especial, né? Mas tá no futebol... Ou não, né? Ou não. Ou infarta logo. Ou né? a magia vai embora, como a gente falou, né? Tem isso também. Na verdade. Você falou dos paradigmas, né? Que você acaba quebrando um pouco disso. Eu digo da medicina, mas no geral a área da saúde, né? Sim. Por muito tempo a gente foi considerado saúde a ausência de doença, simplesmente. E com o passar do tempo, a teoria, né? A literatura, mostra que não é só isso, que é multifatorial, né? Isso. E a fisioterapia em si, ela hoje também passou por essa mudança, né, de mentalidade. Hoje eu acho que é muito melhor, porque a fisioterapia ela não trata o problema, ela previne, Sim, de certa forma. Então, acho que até um paradigma que as pessoas têm, pô, eu vou ter um profissional da fisioterapia comigo para auxiliar na minha carreira quando eu tiver que tratar uma lesão. Mas não, às vezes tu faz uma liberação, faz uma massagem, faz não sei o que, algo articular mesmo. Pra prevenir também. Pra prevenir, cara, pra prevenir uma lesão. Às vezes você já tem uma tendência a ter um lado aqui mais tenso, aqui eu preciso fazer uma liberação e eu vou treinar melhor no outro dia. Não tô tratando lesão. O atleta, a população em si, né? Mas até mesmo o atleta, ele realmente só tinha acesso à fisioterapia. Se a gente conversar com a maioria dos atletas, cara, nunca passei no DM, eu odeio o DM. Pô, o cara só realmente passa a conhecer quando machuca, quando lesiona. Ele passa a entender qual é o trabalho. O trabalho de recuperação, né? A reabilitação da lesão. Só que hoje a fisioterapia, ela é muito mais preventiva do que somente tratar a lesão. E então, agora tem uma facilidade, né? Igual o fisioterapeuta atender na casa do cliente. Exatamente. Leva os equipamentos. Pô, isso é muito bom, né, cara? O atleta hoje tem uma estrutura em casa, cara. Tá abrindo o leque, né? Pra todo mundo. Quem tá sendo atendido, quanto pro fisioterapeuta que tá indo atender. Isso aí, pra todo mundo. Assim, por isso que a gente estava conversando hoje, o profissional fisioterapeuta, ele não precisa ficar só, eu tenho que me falar para ir para clube, né? Ele tem hoje milhares de atletas de milhares de modalidades que investem na saúde, né? Como de forma preventiva, né? Você vê lá os grandes atletas, o Cristiano Ronaldo, o LeBron James, o que eles gastam por mês, assim, cuidando da saúde de forma preventiva, né? Então, claro, trazendo isso para a realidade de cada um, assim, muitas vezes o atleta está começando, então ele não tem aquela condições de ter um profissional todo dia ali com ele. Aí para isso tem as clínicas, né? De você tentar ter acesso a uma clínica, um preço melhor. Mas assim, a fisioterapia em si, ela é muito mais preventiva hoje, porque a gente consegue identificar através de avaliações clínicas e até mesmo avaliações biomecânicas um possível fator de risco para o atleta, né? Que são os fatores de riscos intrínsecos. A gente tem os fatores de risco extrínsecos que estão relacionados ao tempo, ao campo, à chuteira, são coisas que você acaba difícil, externo, né? Fatores externos, por exemplo, o campo, o tempo não vai modificar, como é que você vai esperar passar a chuva para jogar? A grama, por exemplo, a grama que tem a sintética hoje, você não tem como prevenir aquilo, mas os intrínsecos que estão relacionados à flexibilidade, mobilidade, força do atleta, isso você pode modificar, você pode trabalhar isso. Então, através das avaliações, você percebe se esse atleta ele precisa de mais mobilidade, um atleta que tem uma rigidez de tornozelo, de quadril, que pode levar ele a uma lesão articular, ou se ele tem uma hipermobilidade, que pode levar ele a uma lesão ligamentar. Se é um atleta que tem um déficit de força ou um desequilíbrio de força, você pode trabalhar aquilo para prevenir uma futura lesão. A gente sabe que as lesões prévias são o maior fator de risco para você desenvolver uma lesão lá na frente. Então, por isso que a gente fala às vezes, pô, tu tá curado, tá sem dor, voltou a treinar. Nessa época do ano, né? Final do ano, exatamente. Todo mundo já fadigado, né? Exatamente, todo mundo Agora, no limite. O atleta não pode botar nem como um gasto, sim como um investimento, né? Tá cuidando do instrumento de trabalho dele, que é o corpo dele, né? Exatamente. Mas hoje o atleta ele tem tem esse conhecimento. É claro que o profissional ele tem também que se cercar de instrumentos. O atleta ele também ele quer ver o trabalho dele
cara, o investimento dele Uhum. tendo retorno, né? Então, você tentar botar metas. Hoje, a maioria dos atletas que a gente conversa, trabalha, pô, vamos botar meta esse ano, cara, de você jogar tantas partidas, de você conseguir ser artilheiro de título e botar bicho pra você ganhar também. Porque se o cara ganhar, tu ganha também. Então, são coisas que os profissionais hoje já fazem, né? Acaba incentivando os dois lados. Todo mundo, os dois lados, não deixa cair. Então, hoje o trabalho do fisioterapeuta, assim, no mundo, né? Hoje eu tenho colegas em todos os continentes trabalhando com atletas ou em clubes, né? Principalmente a fisioterapia brasileira é muito bem reconhecida, cara. Se você for conversar com os atletas aí que trabalharam fora, apesar de ter muita grana na Europa, ou na China, no Japão, Dubai, eu fiquei em Dubai um período esse ano, pô, é outro mundo, né? Você vê a estrutura dos clubes ainda, é muito, muito ruim, assim, a nível de fisioterapia, mesmo, medicina e prevenção. Caraca. Então, o atleta, ele investe, né, cara? Acaba investindo. Então, é legal pra gente pra caramba. Eu acho que a gente aqui na área da saúde, no Brasil, a gente aqui que eu digo, a gente no Brasil, né? Sim. A gente é muito abençoado, é muito Sim, privilegiado, né? Porque a sim. medicina do Brasil é fantástica. Muito, muito. A muito. fisioterapia do Brasil extremamente avançada. Você tem autores, né? Pô, Muito, fantásticos, muito, exatamente. incríveis. Na área E, cara, realmente, o futebol brasileiro evoluindo do jeito que tá evoluindo, a gente não sabe como que vai ser a CBF sempre foi muito criticada, né? Sim. Com razão, com razão. Claro, claro. Mas a gente vê um cara agora, o Chaldi, né? Que Sim. acaba de entrar na presidência da CBF. É um cara que prometeu botar um impedimento semiautomático. Colocou. Sim. É um cara, a partir de 2026 vai Mudou ter. o calendário. Um cara que falou que ia mudar o calendário. O calendário ferrava jogador. Sim. Mudou. É isso aí. Então, assim, a gente não sabe como vai ser. Claro. A gente pode voltar daqui a um ano aqui na tribuna, pegar esse Sim, episódio e ver se sim. realmente aconteceu isso. É isso. Mas a Uma gente tá cabeça vendo, nova, né? a gente tá vendo que o Sim. cara, exatamente, é um cara mais jovem, não é etarismo falar isso, mas é um cara que tem ideias novas. Sim. Então, um cara que tá conseguindo botar isso em prática e acho que junto com esse progresso, né? Acho que dá pra falar que é um progresso. Sim, claro. Que os departamentos médicos, a gente vê, o Vasco teve isso em 2017, se não me engano, você lembra do Capris? Lembro. Alex Evangelista. Alex Evangelista. Sim, isso aí. Acho que ele tá no Japão, ele O tá Alex, fora do país. na verdade, o Alex fez medicina, se formou em medicina, agora é médico. É médico, né? Médico, Pois ele não tá em clube, né? Mas ele trabalha com alguns atletas também. Então, o Alex, né, na época, o Capri já era uma tentativa dessa Sim, de evoluir, sim. era uma campanha de lesão zero no Lesão Vasco. zero, isso aí. Exatamente. Então, acho que juntando essa vontade que a CBF tem hoje de evoluir o futebol brasileiro, de capacitar mais assim, cada departamento, acho que Sim. estruturar mais a casa, Sim. junto com uma medicina de qualidade, com medicina que eu digo, mas abraçando tudo, né? A fisioterapia, todos os nutricionistas dos Sim, clubes, sim. a fisiologia no geral, Sim. eu acho que tem tudo para ser muito bom, cara, no futuro até próximo. Cara, eu acho que a prova maior do resultado desse trabalho é a competitividade do campeonato. Pois Tá é. muito Sim, diferente, cara. sim, tá. Pois é. Tá Cara, o muito, Campeonato Brasileiro tá muito diferente. A pegada é outra de 10 anos atrás. Você até vê Mudou. que o time lá de baixo ganhar do time lá de cima, mas é uma vez ou outra, né? Os mesmos estão sempre ali, né? Cara, tu Chegando. vai lembrar, em 2012, isso é incrível. O Palmeiras, ele é campeão da Copa do Brasil, ele é rebaixado no Brasileiro. Em 2013, ele joga a segundona Aham. e joga a Libertadores, né? Sim, isso aí, eu lembro. Aí você pega o Vasco, ele joga a Libertadores em 2012, aquele ano que o Diego Souza perde um gol contra Sim. o Cássio. Aham. No ano seguinte, o Vasco é rebaixado. Caramba. O Fluminense, ele é campeão brasileiro em 2010, todo mundo acha que vai. Sim. Unimed, Sim, Celso sim. Barros colocando, Aham. injetando dinheiro lá, né, que Deus o tenha. Em 2011, o Fluminense joga Libertadores, é eliminado. 2012, joga de novo brasileiro, campeão brasileiro. Sim. Aquele elenco que tinha... Era o Deco, né? O Deco. Eu lembro se o Deco... Sheik. Acho que o Deco foi 2012, né? Não, acho que o Deco foi antes. Foi né? 2010, então. Foi 10, eu O acho. Deco foi 2010. Foi. Eu acho que não tava, não. 2012, o Wellington Nem, Sim, aquele time que sim. tinha o Wellington Nem. Aham. Fred, né? Sempre. Fred, já. Não lembro se o He-Man tava, acho que não. Mas ganha o Brasileiro em 2012. Em 2013, ele quase é rebaixado, aquela situação da Portuguesa, Sim, né? Esses últimos jogos ali. Aquele, deu uma a reagida. gente até brinca do tapetão, né? Que teve toda aquela questão. Mas o que eu tô querendo dizer? Era totalmente incerto. O time ia bem no ano, você não sabia se o time ia bem no outro ano. Verdade, cara. O time jogava, às vezes, até uma gangorra. Loucura, aham. Ia bem, no outro ano brigava pra não cair. O Flamengo, 2014, É. acho que foi 2014, ele briga pra não cair até na última rodada. Cara, mas isso aí é o que a gente tava falando nos bastidores ali, né? A gente tava dando o exemplo do Mirassol, né? Sim. Aham. Isso tudo faz parte do processo. É isso aí, é o processo. É o Tu que vê que é eu um acredito. time que os caras têm
treinamento, Sim, tem, pô, sim. prevenção. Pois tudo, é, os caras cara. tá dando O certo. que eu vejo muito também, assim, nos clubes, assim, mais antigos, assim, que tem aqueles presidentes ali, aquela coisa que tá amarrada ali, cara, é muito aquele negócio de indicação, né? Às vezes não é o melhor, o profissional mais competente que tá ali. É muito a indicação, o presidente que indica um, que indica o outro. Porque hoje no clube tu não tem um processo seletivo. Sim. Tu não tem, cara. Vai, indica um, chama o outro, atrás o fulano, atrás o ciclano, e aí as coisas vão acontecendo dessa forma. E não tem ninguém para chegar e falar, pô, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nesse departamento de saúde. Pô, Tá legal? tá legal? bom. Pô, cara, a gente tá com 5 currículos aqui que se a gente pagar isso aqui, os caras vêm com sangue nos olhos para trabalhar. E aí, cara, as coisas, como a empresa é assim, né? Aquela relação candidato, vaga e aptidão. Isso, o cara tem que ter exatamente. aptidão pra ocupar Porque aquele. tem muito profissional bom, cara, esperando oportunidade. Oportunidade, né? E tem cara que, meu irmão, tá anos ali porque é outra parte da política, enfim. Aham. Então, o futebol, se deixar um pouquinho isso também de lado, cara, eu acho que as coisas. Eu acho que Mirassol é isso, é um exemplo de uma empresa que capacita. Eu sei de outros clubes no Brasil hoje, o Atlético Paranaense, o próprio Cuiabá, que contratam, fazem entrevista, currículo, vê como é que é a experiência do cara, e em cima disso formam um time. Não tem essa velha política, né? Por exemplo, o Neto é o chefe lá do departamento médico lá do Nacional de Manaus. E ele que vai escolher os 5 ali que vão trabalhar com ele. Um é sobrinho dele, o outro, pô, trabalha na clínica dele. E aí, cara, quando tu vê, pô, os caras. Só peixe. Os caras estão ali Então, a equipe anos e anos. profissional ali, né? O cara às vezes não consegue se especializar, né? Se atualizar, porque Aham. pô, trabalha que nem no dia a dia ali. Então são coisas que eu vejo do futebol ainda também que tem que melhorar pra caramba, Ainda assim, precisa como de empresa, mudar, né? entendeu? Aham. O cara olhar ali de cima pra baixo, ó, vamos melhorar isso, aquilo. Pô, tá aqui 10 anos, mas obrigado pelo trabalho, pega aqui, vai e meu irmão, E aí traz que traz tá, gente pergunta pra competente. você. Tu acha que a SAF, ela mudou um pouco isso? Eu acho que sim. Acho que a partir do momento que você tem uma empresa, né, que tem vários profissionais, Governança, né? governança, você tem que ter resultados financeiros e prestar conta, as coisas tendem a de cima para baixo melhorar. Uhum. Entendeu? Eu acho que a SAF é uma saída nesse sentido. Acaba mudando a política, né? Primeiro para tirar aquela loucura de salário atrasado, de clube que a gente vive ali, que é bem complicado. Se trabalhar assim, a tua cabeça acaba não rendendo muito, né? Pois é. Então, acho que é uma coisa que até que... Não sei se o Vasco vai caminhar para isso de novo, mas, cara, eu acho que você tem que... Qualquer trabalho você tem que ter o teu respaldo ali, né? Para você receber, você viver daquilo, independente do valor. Mas a SAF me parece uma saída para esses clubes que ainda tendem a viver com dívidas muito antigas, com Corda no pescoço, administrações que, cara, que é a mesma coisa e não muda, entendeu? Então, o exemplo aí pô, do Mirassol é sensacional, né? Então, o que tá fazendo aí Cara, os caras vão direto pra Libertadores Loucura, depois. cara. E só foi a estrutura lá é maravilhosa, cara. Nível de departamento de fisiologia, fisioterapia, Se não me engano, treinadores. foi a venda de um jogador, né? Que eles investiram o dinheiro todo no CT. Mano, fantástico essa Não tô história. lembrado aqui. Eu nem lembro também quem é não- também. não- Eu acho que o Luiz Araújo era de Eu lá, acho se eu não que me é engano. eu acho que é Tem uma mais transação dessa aí, uma transação não dessa lembro aí. quem é o Um outro jogador foi atleta. vendido, aí pegaram não sei quantos milhões e investiram todo no CT. Sim, sim. Agora É. relógio de sono, não sei o que lá. É, E- cara. Eu até ia te perguntar isso, cara. Tem aquela. Tipo uma banheira que o cara entra, tipo que fecha o cara Sim, lá sim, dentro. tipo- O que ele dorme nesse. Tipo numa cúpula. Um assim. flutuadorzinho. O que ele dorme lá Aham. equivale a X vezes mais do que ele dormiria em casa. É, isso aí. E realmente, isso é fantástico, né, cara? É uma tecnologia, cara, que é nova, mas já tem referências muito boas, principalmente clínicas, os atletas, ele reporta isso. Só que, conversando com alguns amigos lá, ainda é meio difícil de usar porque é muita gente. Muita gente para usar, né? Você imagina. Você dividir ali no dia, que é uma, né? Cabe um por vez. Por vez. Aí os caras ficam meio saco cheio, não vou fazer hoje não, tá? Vou para casa dormir, vou... Mas, claro Deve que... ser caro, né? É caro. Mas, cara, o que é caro pro futebol, né? Você tem atletas no Brasil hoje ganhando 2 milhões. Aí você vai ver a folha de pagamento do departamento médico não é nem 100 mil, entendeu? Para cuidar de um patrimônio do clube que vale 20 milhões, você tem profissionais que valem 10. Então é alguma coisa errada, é né? uma discrepância grande ainda. Eu acho que E fora. melhorando... Ele tá falando só de salário, não tá falando a multa. que o Sim, jogador a vale. multa, pois é. Botar Imagina tudo na o conta do prejuízo lado. pro clube ter um jogador desse, uma lesão de cruzada aí, um ano parado, uma lesão de tendão patelar, uma musculatura ali. Você pensar que o futebol é uma indústria que movimenta bilhões Sim, por ano, numa sim. temporada de Série A do futebol brasileiro, e realmente é uma discrepância, como você falou. Sim, porque, cara, a melhor coisa pro clube é estar com o DM vazio, né, cara?
Ah, beleza, vai estar os 5 fisioterapeutas sentados na maca, isso é ótimo, maravilhoso, perfeito, tá bom. O objetivo é esse. O objetivo é esse, é você prevenir, né? Aí o diretor entra lá no DM, vê 5 fisioterapeutas sem fazer nada, cara, pô, tem muita gente aqui que esses caras ganham. Ó, pode mandar 12 embora e traz... É assim que a roda gira, cara. Então, assim, a gente... Cada um brigando pelo seu, né? Mas é por isso que a gente fala que hoje tem muita coisa a ser melhorada nesse sentido também. De você... O próprio jogador acreditar no que está sendo feito, né? Que o jogador é meio... culturalmente, ele tem coisas que ele fala, pô, essa porra vai me fazer jogar melhor, porra. Pô, pra que eu vou fazer isso, irmão? Pelo amor de Deus. Às vezes não enxerga o benefício de primeira, né? Pois é, mas enfim, a gente trabalha pra quem enxergue, né? Trabalha de conscientização também. Sim. Formiguinha. Tá mudando muito, né? Oi? Tá mudando muito o pensamento dele. Tá sim. O próprio jogador hoje, o próprio staff do jogador hoje já tem essa orientação, vê o garoto às vezes precisando de uma ajuda, até mesmo mental, né, cara? Que a pressão que eles vivem é absurda, né? Absurda, entendeu? Você abre o Instagram hoje, é um xingamento pra tudo que é família. Então o cara precisa ameaça, né? São seres humanos, né? Então, Rodrigo, né? Te dá o exemplo do Vasco, a gente queima muito jogador jovem por isso. Sim, pô, total. Fazer a transição. Mas sobra até pra gente, cara. Às vezes eu posto um jogador, outro não tem noção de xingamento que eu recebo, assim. Mata esse cara. É mesmo? Porra, mesmo. Eu acho que aí não sou fora, mano. Eu acho que a gente não tem paciência, Irmão, não, né? pega uma faca. Eu falei. Cara, tem uns que eu nunca comentei isso, não. Qual é, papo? Irmão, aproveita, quebra a perna desse mal. Assim mesmo, eu te mostro. Meu irmão, eu fico olhando assim, meu ser humano tá doente, cara. Aí tem uns assim, cara, que quando eu tô muito louco, assim, ó, caraca, mano, não vou responder esse cara. Eu falei, não vale a pena, não. A mulher não vale a pena, não, para com isso, não sei o quê. Muito engraçado, cara. Enfim, hoje a rede social é isso aí, né, cara? Pois é, terra de ninguém, né, cara? Terra de ninguém, Mas, assim, até te perguntar, teve algum... Tu não precisa nem falar o jogador, né? Se é que existiu isso. Mas teve algum jogador, algum caso, né, que vocês pegaram pra tratar, você falou assim, caraca, esse caso aqui tá feia a coisa, esse aqui foi... Assim, no futebol, as lesões mais catastróficas, que demoram mais tempo, são as lesões de ligamento ou de tendão, ou seja... Uma lesão de ligamento cruzado, que o atleta pode evoluir para 9, 12 meses. É pelo tempo, né? Não é nem só a gravidade, mas você imagina a cabeça de um atleta. E as rupturas de tendão. Porque o tendão é uma estrutura que, cara, ela dificilmente fica igual a outra outra vez, né? Para o atleta performar. Mas o caso mais recente que eu tive, assim, de cara, parar e perder sono foi o Cebolinha, né? Trabalhei com o Cebolinha 2 anos, de forma exclusiva também. E o Cebolinha em 2024, ano passado, tem uma lesão de tendão de Aquiles, né? Uma ruptura total de tendão de Aquiles no jogo contra o Palmeiras. Né? Pois é, então na época ele estava muito bem com o Tite, voltando a jogar bem, cara, voltando a performar. Tite gosta dele, né? A gente feliz da vida. Pô, convocava ele, né? A gente bem, pô, caraca, bem, papai, acontece, meu irmão, o mundo, pô, teu chão desaba, tu, caraca, começa aquilo, tu começa a questionar teu trabalho, pô, cara, o que a gente podia ter feito diferente, enfim... Mas são lesões que você fazia os testes, as avaliações, cara, bem voando. A gente sabe que pode acontecer com um jogador velocista, né? Essas lesões de tendão, muito ponta do pé, enfim. Mas até então, as lesões de tendão de Aquiles, o atleta voltava 9 meses, voltava a performar depois de muito tempo. E aí aquela incerteza, né? Mas, cara, com 5 meses ele voltou a treinar. E esse ano, né? Não teve tantas oportunidades, mas graças a Deus, agora no final da temporada aí tá podendo provar seu valor, né? Tem entrado bem, deve até jogar, voltou a performar, voltou a ter confiança, segurança. Então, são coisas, cara, que levam tempo, né? Imagina. Tu lembra como foi o mental, assim? Você pôde ajudar ele na época mentalmente? Porque ele devia ter ficado arrasado, né? Todo mundo fica, família. Meu irmão, o mundo cai, né? Assim, tipo, você tem que se manter firme ali e... O que eu fiz na época? Eu peguei várias reportagens e vários casos clínicos de atletas que tiveram a mesma lesão e se recuperaram, tanto no futebol como em outras modalidades, né? Basquete, enfim, futebol americano. Fiz contato com vários atletas que tiveram a mesma lesão também e se recuperaram e trouxe isso para ele. Falei nesse primeiro momento, ó, dá uma olhadinha aqui, cara, tal. Aí pedi para atletas que tiveram a mesma lesão mandarem mensagem, ó, pô, fala com ele. E aí o cara aos pouquinhos começa a pesquisar, ver que não é... Aquilo não acabou a carreira dele. Levanta né? a cabeça de novo. Né? Ele começa, no primeiro momento, ele acha que nunca mais vai ser igual, enfim. Aí você vai preparando o terreno nesse sentido, só que você fica sem pisar 6 semanas, né? Sem botar o pé no chão, o cara definha todo, fica magrinho, aí fisioterapia é um saco que você não pode fazer muita coisa ainda. Então, muitas vezes tu fica ali com o cara 2 horas, tu nem troca uma ideia, porque o cara tá na dele ali, no celular, distraindo. Aí, pô, tu tem que ir ali aos pouquinhos, pô, vamos fazer isso hoje. Pô, não, bora. Deve ser difícil demais. Cara, formiguinha, exatamente.
Acabou. Acabou, muda. Aí da importância, às vezes, da família, né? Cara, vai ter dia que vai acordar melhor, vai ter dia que vai Não, pô, acordar. pois é, exatamente. Pô, imagina, tu vê, chega no clube, pô, todo mundo vai treinar lá na cadeira de roda. Pô, às vezes o cara não quer nem ir pro depois. clube. Aí a parte mental tem que estar muito boa, tem uma ajuda, entendeu? Mental, espiritual. O cara Isso que é se bacana, né? Você convive com o cara, participa do sofrimento dele. Sim, e Quando dá. tu vê o cara vai disputar uma final de Libertadores Sim, agora, não, pô, aí isso é louco, não tem felicidade privilegiado, maior. né? Isso aí pra gente é o preço que vale, né? Mas assim, são coisas que a gente vai vendo também. Assim, um atleta, uma coisa que eu constatei nessa minha vida é o atleta que ele tem Deus na vida dele, que ele tem a proximidade de Deus, ele passa Tem a por fé, isso né? de uma forma muito mais forte, porque são garotos, às vezes, cara, que estão vulneráveis ali, aí o cara pode se entregar a bebida, às vezes é um relacionamento que acaba acabando, porque a mulher, às vezes, muito nova também, não entende o momento, e aí os caras, às vezes, querem ficar o dia inteiro no videogame porque ele não tem nada para ele fazer. Então, cara, são muitas coisas assim e aí... o cara que tem Deus, que frequenta a igreja, então célula, que ele consegue ter esse apoio, experiência própria mesmo, não só minha pessoal, que Deus tá em primeiro lugar em tudo na minha vida, mas na parte prática eu vejo que é grande diferencial. E a maioria do pessoal que tá de fora não enxerga isso, né? Ele só vê o cara jogando ali. Tá ganhando 1 milhão na conta, não sei. Tá fazendo Tu acha que o cara tá preocupado que tá pingando, bola, todo cara? mundo tem uma vida por Tá trás, né? louco, cara. O cara Tem família. é a vida dele, é assim. O jogador já dizia, eu não sei qual foi o atleta que falou que o jogador morre 2 vezes, né? Quando ele morre meio quando para de jogar. Então você imagina um atleta que para de jogar às vezes por conta de lesão, né? Que acontece, né? As lesões Uma carreira interrompida, né? são carreiras interrompidas às vezes por lesões graves, A né? cabeça muito no lugar, né? Pois é. Por isso que o Senão o cara amparo, desanima, né? o amparo É. espiritual que ele falou é importante, Sim, é né? importante, porque, cara, o mundo tá aí, né, Vou te dar um cara? exemplo de um cara que é cristão, né? A gente vê aí nas redes sociais aí, acompanha ele. É do Jair, né? O Jair. Sim, o Ele Jair, teve o uma lesão Jair. séria, voltou. Sim. Pô, ele tava jogando muito, né? Teve uns 2 jogos antes que ele Exatamente. foi Entrou o bem, melhor cara. jogador em campo. Não tem. Entrou bem, O Jair é um bem, exemplo Foi uma mesmo. Cara. fatalidade ali. Pois é. Foi o outro exatamente. joelho, né? O outro Não, joelho. e quando ele sai chorando assim, a gente já percebe Ele já que deu sabia, merda. ele né? já sabia, ele Foi já, no jogo, não foi? ele já Eu conhecia. acho que esse né? jogo. Ah, não foi. Acho que o jogo não foi no Rio. Foi fora. Acho que foi contra o Sport, não foi? Foi contra o esporte. Não, já é um belo exemplo. É um cara sensacional. Pude ajudá-lo um pouquinho na primeira lesão dele. Dependendo da cabeça do cara ali, sim. ele pensa em parar de jogar por causa da idade. O cara veio de uma lesão da... Sim, cara, você Outro imagina joelho, tudo de novo, começar do zero, cara. Aí tu, cara, aquela musculatura que demorou 6 meses pra ganhar, ela vai embora em 1 semana, depois da cirurgia, né? Tem as inibições artrogênicas musculares. É triste, E aí né, cara? tu, cara, respira, vamos lá, vou começar de novo. Mas um atleta que tem Deus ali, e eu vejo que isso é um grande diferencial. Então, Eu até falei pra disso tudo na vida. pra né? tua vida também, né? Sim, Tu acha que essa tua relação com a fé, assim, te ajudou até chegar onde você... Hoje você é um destaque, né? Hoje você ocupa um lugar de referência, eu acho que eu posso dizer. Acho que a palavra seria essa. Tu é uma referência para os atletas. Quando um atleta, o Cebolinha, o jogador de um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo, se machucou, ele procurou o Neto. O Matheus Martins, do Botafogo, ganhou a Libertadores, está num momento fantástico, mas procurou o Neto. Sim. Então, hoje você ocupa esse lugar de referência. Tu acha que essa tua relação com a fé, assim, te ajudou muito a chegar nesse lugar? Não tenho dúvida, cara, porque a nossa carreira como fisioterapeuta, né, assim como qualquer outra, ela é altos e baixos, porque muitas vezes você faz tudo certo, as coisas acabam não saindo como você imaginou, e muitas vezes, de forma extraordinária, você tem resultados aí que você não imaginava, né? A nível até de procura de atleta, da onde a tua vida vai, né? A nossa vida muda de uma hora para outra. Por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre preparado. Mas a fé, assim, Deus não tem como. Tá sempre em primeiro lugar na minha vida, né? Nas minhas escolhas. Principalmente sempre peço para me guiar muito em cima dos meus desafios, porque são diários, né? São diários. A gente tem que estar se motivando o dia inteiro para ter a nossa parte empresarial, né, das clínicas, para trabalhar com os atletas, para cuidar da família. Pô, vou ser papai de novo agora, né? Minha esposa está grávida de 6 meses. Imagina, 43 anos. Então, são desafios, cara, que se tu não Segundo filho ou terceiro? Eu tenho um filho de 17 anos, tá. filhinho agora. E se você não tem Deus no teu coração, cara, na tua vida, guiando a tua vida, muitas vezes você fica vulnerável porque somos seres humanos, né? Então, na hora das coisas não dando certo, né? Com saúde ou no trabalho, se você não tiver Deus, cara, tende a se abater um pouco, tende a se abater e deixar a bola cair. E outra coisa, né, cara, que eu falo é a parte da tua honestidade e da onde você vai. Tua relação de você com Deus. Você não faz as coisas, eu vou ser fiel à minha esposa por conta dela.
É por conta da minha relação com Deus, do meu caráter com Deus. Aham. Eu não vou sacanear o cara porque ele é gente. Não, a minha relação com Deus é Você ele. pode até sacanear o cara, mas você, Deus, tu não vai isso, escapar, cara. né? Quando tu entende isso, que é tu e Deus, é você com ele lá em cima, tu, cara, tem muita coisa que passa a fazer sentido, né? Então eu levo a minha vida total. dessa forma. A vida evolui, né? E eu não tô falando isso porque eu sempre fui assim, não, cara. Tô falando isso um cara de 43 anos que teve erros e acertos na vida, que procurou entender mais de fé, né? Da palavra. E hoje eu penso dessa forma. Eu em relação direta com Deus e é isso que vai fazer com que as coisas boas eu consiga usufruir, as coisas não tão boas eu consiga ter força para passar por cima, sabendo que Pô, que é maneiro, vontade cara. dele, né? Sim, sim. Então é isso, cara. Eu até queria falar um pouco também, já tá caminhando até pro final da nossa resenha, Sim, falar um pouco do teu momento hoje, né? Sim. Hoje você acabou citando as clínicas. sim. Fala um pouco até onde que elas ficam, né? Se Claro. quiser deixar também, Pô, show. falar Bora. o arroba delas e Sim. tal. Aham. E falar, hoje você Da está rotina, trabalhando... né? Da rotina. rotina. Trabalha só com atleta do futebol. A pessoa, por exemplo, você operou os 2 ombros, né? Operou os A dois gente já ombros. fez o Tem teste trabalho, clínico, tem que ganhar vamos. mobilidade aí. Tem que trabalhar essa mobilidade. Pô, eu tenho, cara, uma lesão. Eu tenho protrusão discal, L4, L5. Caramba. Pô. Nada demais não, relaxa. Nada demais. Eu tive que fazer umas sessões pra você tem que fazer. Tem que Doía fazer. pra caramba, mas me condicionou até a jogar minha peladinha de novo. Legal, legal. Mas até a dúvida que eu tenho assim também, né? Um cara do futebol, tem atleta que tem lesão na coluna, assim, L4, L5, protrusão, hérnia. Tem. É normal isso? Ou os caras do futebol é muito difícil ter? Enfim, e dizer o contexto da tua clínica no geral. Se a gente for fazer uma ressonância aqui em nós, Todo mundo vai dar nós 5. E se você, na metade da população, vai aparecer produção discal, hernia discal, isso aí são achados clínicos que não necessariamente estão ligados à dor que você tem, né? Hoje a gente sabe que dor lombar 90% da população vai ter em algum momento da vida. Muito relacionada a enfraquecimento de musculatura interna, a nossa rotina. Às vezes a gente não está reforçando, a parte postural, Atividade física. até a parte emocional. Tudo isso tem relação com dor, né? Pois é. Tudo isso. Então, não necessariamente o achado clínico de imagem tem relação com dor. E aí, nós, como fisioterapeutas, a gente tenta, através de uma avaliação, entender o que pode levar aquele atleta a desenvolver aquilo. No primeiro momento, controlador, com os recursos físicos, laser, eletroestimulação, massagem, liberação, mas depois ele tem que partir por um caminho, que às vezes é reforçar, às vezes é alongar, fazer um pilates, enfim, a gente precisa entender, cada indivíduo, né, tem que caminhar por um caminho. Mas a atividade física, bem orientada, é o caminho para tudo. Isso aí se trata com atividade A física. fisioterapeuta até fala, o movimento cura, né? Exatamente, o movimento cura. Então, você tem que ser um cara ativo. Isso aí tá relacionado à melhora. Sobre o meu momento atual, assim, cara, isso não escondo de ninguém. A minha paixão, o meu tesão, a minha maior motivação é trabalhar com a fisioterapia esportiva, principalmente com o futebol, é o que eu me motivo, eu amo futebol, eu assisto todos os jogos, cara. Cara, os atletas que eu trabalho, a gente comenta sobre, cara, tu viu ontem e tal, enfim. Eu gosto de verdade, então tá com atleta de futebol para mim é o que eu mentalizei para minha vida e que eu gosto pra caramba de fazer. E eu tô podendo levar isso para a clínica também hoje, né? Eu tenho os atletas que eu tenho um contrato, eu trabalho de forma personalizada em casa e nas clínicas, eu fico mais na clínica da Barra, né? A gente também tem esse serviço de fisioterapia preventiva e curativa para profissionais. Aí vão os profissionais que querem lá, atletas amadores, atletas de categoria de base, atleta de final de semana, atleta de amador. Então a clínica é aberta para todo o público que gosta de praticar atividade física, teve uma lesão, quer fazer um preventivo, ou até mesmo quer cuidar da saúde, né? O nosso público, assim, alvo é esse. É claro que a gente acaba recebendo atletas de outras modalidades, vôlei, judô, jiu-jitsu, natação, ou até mesmo um cara que, começou a correr, começou a fazer a corridinha dele, tá acima do peso, começou a sentir uma dor ali no calcanhar, no tendão, preciso procurar um profissional que me ajude a voltar a correr. Então, o nosso foco realmente é a fisioterapia esportiva, e a gente tem 3 unidades. A nossa clínica, o nome da clínica é FisioR3, a galera quiser procurar aí no Instagram. Aí a gente tem a @FisioR3, a gente tem a @FisioR3 barra, e a gente tem a FisioR3 Tijuca. São as 3 unidades. Né? É Copacabana, Barra e Tijuca. Eu fico mais na Barra, que eu moro aqui, né? Mas a equipe é sensacional, todo mundo especialista em fisioterapia esportiva e, cara, será bem recebido, preço bacana, parcelamento. Legal. E vai ficar bom, pode ter certeza. E espero vocês lá para conhecerem, pô. Vamos Vou marcar lá. Fechou. Com certeza.
na a Barra. gente até viu, né, que você tava fazendo um trabalho com, não sei se pode falar, né? Pode falar. Com o Nuno, né? Sim, Tava fazendo Nuno, trabalho com o Nuno, faz parceiro. trabalho com o Matheus, com o Isso. Dória, que você citou também, né? Graças a Deus, cara, trabalhei com grandes atletas. Hoje eu trabalho diretamente com o Matheus Martins, do Botafogo, com Nuno Moreira, do Vasco, né? O Dória, que tá vindo do México agora para fazer a parte... Agora vem muito atleta nas férias, né? Ah, é verdade. Mas verdade. hoje o trabalho que eu faço no Rio, né, com o Matheus e com o Nuno, né? São os atletas que eu acompanho diariamente aí. E tenho certeza que ano que vem são atletas que vão performar muito aí, vão ter grandes resultados também. Ah, legal, cara, legal. Isso aí, né, Pablo? Isso aí. Então acho que a gente fecha assim mais uma resenha aqui no Tribuna. É resenha para horas, né? Mas a gente tem que exatamente. fechar o primeiro episódio. No próximo a gente... Agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite. Nada, eu fico feliz aí com o Eu convite. queria um bate-papo muito bom pra todo mundo, né? Pra você que passou aí um filme na tua cabeça. Sim, Lembrar a cara. tua história e poder estar contando pra todo mundo. É sempre emocionante Pra a gente gente foi um olhar para prazer trás, também. né? Não, aqui só agradecer. Eu fiquei super à vontade aqui, cara. Pô, muito feliz de estar participando e tenho certeza que vou voltar outras vezes Com aí. certeza, pô. A A gente casa, vai- casa é tua, tá mais Cada ano a convidado. gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do ano. Aham. E, cara, desejo muito sucesso para vocês. Tenho certeza que E foi vai bom, um voar. assunto que a gente aprendeu muito, né? Pois é, cara. O Neto também é um cara que, desde o primeiro contato, né? Ele, pô, sempre foi muito solícito, muito simpático. Topou a ideia de participar. Assim, no off ali, né? Acabei já de escrever algum artigo com o Neto ali. É isso aí, gente. Sobre. Eu faço medicina, o Legal, Neto é cara. fisioterapeuta renomado, pô. Então, cara que. De cara ele tu já vê que é um cara gente boa, que é um cara do bem. Eu acho que é por isso que, por ser do bem, que Deus abençoe, né? Por ser do bem que acho que tá colhendo esses Papai do frutos. céu gosta Primeiro é Deus, dos depois filhos, né? trabalho e... É isso aí. É isso aí, cara. E Isso aí. a gente fazendo o que gosta, a gente não tem como cedo ou tarde a gente acaba. É o que eu falo de vocês hoje, né? Que vocês estão fazendo isso aqui, claro, a título de informação, de trazer histórias como a minha, né, cara? Sim, sim. Vão aprendendo um com o outro e porque gostam, né, cara? Porque é legal. certeza. Porque tá trazendo essa informação pra galera é importante. E quando a gente faz o que gosta, não tem como dar errado. Exato. Então, agradecer o Neto. Tamo Neto, junto, Rodrigão. apertar tua mão aqui, cara. Obrigado, tá, irmão? Obrigado, Valeu. por ter aceito o convite. Só faltou hambúrguer, né? Achei que ia comer um hambúrguer hoje, né? Ah, Vai ter oportunidade. vamos né? Vai ter lá, oportunidade. vamos marcar lá então. Então é isso Valeu, aí. galera. Rapaziada que acompanhou esse vídeo até aqui, já comenta aí, deixa um comentário aí, até sobre algum atleta que trabalhou com o Neto, alguma dúvida, porque o Neto vai voltar aqui. Talvez a gente pode até trazer o Neto com alguém, né? Com algum jogador. Com certeza. Bater um Legal, papo legal. aqui. Vai ter uma galera de férias aí, alguns jogadores, a gente pode combinar. Não pode de tentar então trazer trocar essa alguém. figurinha. Isso Não, aí. show de bola. Pra ver o que o atleta acha também da fisioterapia, enfim. Sim, é sim, legal, dá pra né? fazer um bate-papo muito Sim, interessante. Show de bola. Então você aí de casa já comenta, já manda esse vídeo aí nos grupos aí, grupo de futebol, de condomínio, de família, pra qualquer pessoa. Curte, comenta, segue a gente no Instagram, tribuna.cast, tamo no TikTok, tamo no YouTube. Tribuna chegou, rapaziada, é isso. Então já segue o Neto também, segue o Pablo, meu parceiro nessa resenha hoje, Pablo. Tamo junto. Gostei, hein, Pablão? Mandou bem. Pablo, Isso aí, Pablo mano. desenrolado, pô. É, isso aí. Pablo desenrolado. Segue a gente aí, o teu Instagram aqui mesmo? Pablo Bittencourt. Pablo Bittencourt, Rodrigo _ Buroc no Instagram. E é isso aí, rapaziada. A tribuna chegou. Valeu? Um abraço. Um abraço.